Olá, seja bem-vinda ao Seja Rara, o podcast que apoia o empreendedorismo feminino e traz assuntos relevantes sobre o mesmo. Hoje eu tô aqui com alguém que une experiência e propósito, tem mais de 25 anos no mercado de franchise e é o nosso diretor comercial. Estamos aqui com o Ricardo. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui junto contigo. Eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente hoje e eu acho que você tem muita coisa pra contar, hein? Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Quantos anos na Rara já? Na Rara são 5 anos. 5 5 anos. Eu anos? cheguei na Rara em 2020. 2019 para 2020, né? A conversa Olha começou em só. 2019, 2020 a gente efetivou. E já são 5 anos aí nessa caminhada. Caraca, você faz tanta coisa aqui na Rara que eu pensei até que era mais, tá? Vou É te bastante, falar. foi bastante agitado os últimos 5 anos aí. Ah, é, foi bastante. Sim, E você sim. lembra qual que foi o seu primeiro contato na Rara? Então, eu já conheci o João antes há bastante tempo, né? Eu trabalhava num negócio, trabalhava com telecom há algum tempo atrás. Algum tempo, não, há muito tempo atrás, nesse meio tempo, nessa época, né? Começando esse negócio, o João antes ele foi um franqueado meu, então eu franqueei ele na época. Olha, E a gente operou ele e o Tomás na época, e o seu Miguel também participou dessa operação na época. E a gente ficou mais ou menos aí uns 3, 4 anos nesse negócio. O João antes era bem adolescente, eu também era bem novo. E daqui eu saí, fui para outros lugares e deixei aqui, né, a operação deles rodando. Num dado momento, ele acabou encerrando essa operação. E aí, na época que ele encerrou a operação, ele até me falou de alguns projetos que ele tinha, algumas coisas que ele tinha, mas mantiveram contato. mantivemos contato sempre, a gente sempre teve amizade, sempre conversando, mas nunca engrenou, né? Nunca a gente conseguiu evoluir nesse sentido. Uhum. Daqui de Pouso Alegre, eu mudei para Brasil todo praticamente, só não rodei ali o Nordeste e um pedacinho do Centro-Oeste que eu não rodei. Ô, louco, ué. E aí, nessa jornada toda, né, a gente sempre conversava, ele sempre falava do desejo de ampliar o negócio. Na época, o negócio ainda não era nem raro, era só Joias, depois passou Toque Joias, né? Uhum. Depois que veio a ser raro. Só que nunca coincidiu. Todas as vezes que a gente conversou e ele falou, cara, e aí, como é que você tá? Tal. Eu falei, pô, tô aqui em Vitória, tô aqui em São Paulo, tô aqui no Rio, né? Pô, no Rio Grande do Sul, morei Não também no Rio para. Grande. E aí, na pandemia, eu acabei retornando para Pouso Alegre, por uma série de questões que aconteceram na minha vida pessoal, né? E acabou dando certo, acabou encaixando pra E gente aí foi conversar. ali que você entrou e começou a operação. Isso, foi mais ou menos isso. E você lembra o que foi assim que mais te chamou a atenção na marca quando ela se tornou rara, né? Todas essas mudanças. Você lembra o que te fez olhar e falar, tá, acho que agora o projeto tá pronto e eu consigo agregar? Então, acho que foram duas coisas, assim. Na verdade, foi uma mistura de necessidade. Eu precisava muito me recolocar profissionalmente Hum. quando eu estava aqui em Pouso Alegre. E eu sempre gostei da Rara, mas eu não entendia nada de semi-joias, não entendia nada mesmo, assim, de moda, Uhum. né? E como eu trabalhei a minha vida inteira ou com telecom ou com produtos alimentícios, né? Eu trabalhei na Unilever há muito tempo também. E na Whey, na antiga Whey. Então, é um mercado totalmente diferente, coisas diferentes, né? Não, Não tem nada a completamente. ver uma coisa com a outra, né? Aham. E quando eu voltei para Pouso Alegre, eu voltei por uma necessidade. Eu saí da Oi em 2015 e empreendi como franqueador, virei um franqueado, né? Tive uma empresa que no começo foi muito bem sucedida, chegou a ter 300 colaboradores essa empresa, uma empresa grande, com faturamento legal, uma baita de uma empresa. Nossa. Só que essa empresa ela foi caindo, Uhum. ela foi afundando, né? Com as dificuldades, com o cenário que se apresentava, enfim, com erros que eu cometi, uma série de coisas. E quando eu voltei para Pouso Alegre em 2020, com a pandemia, eu estava buscando me recolocar. E eu não sabia ainda se eu iria voltar para a Telecom, que era um negócio, uma praia que eu conhecia bem, né, dominava bastante o assunto. Na época, por incrível que pareça, chegou a aparecer alguma coisa de moda para eu poder trabalhar no mercado de moda, só que não me encaixou. Olha só, Eu recebi uma proposta de moda no mercado de moda de uma grande empresa, mas acabou não me encaixando não no dando final, acabou não certo. dando certo. E eu tava precisando voltar a trabalhar, né? Eu tava, enfim, financeiramente muito apertado e tudo mais. E com um monte de problema que ficou para trás, né? A cabeça minha tava 1 milhão. E aí o João antes me convidou para poder conhecer o negócio da Rara, né? Só que agora repaginada. Nesse modelo, com uma estrutura legal, com uma loja, com um modelo diferente, né? Sim, E toda vez que a gente conversava, um pouquinho atrás, né, uns 2, 3 anos atrás, o João antes me ligou comentando que queria franquear. Isso sim. antes de eu estar aqui em Pouso Alegre. E eu conhecia bastante gente de franchise, né? Conheço bastante gente da área, né? E eu indiquei ele uma grande amiga que trabalhou comigo na Oi na época e tal, e que tem uma baita de uma experiência. Hoje não tá mais em franchise, mas tem muita experiência. E Uhum. que tinha uma empresa que chamava Lemon.
Aí o João antes começou a conversar com ela e tal, mas o negócio não foi, não acabou não engrenando com ela, né? Que seria o projeto. É Nayara até o nome dessa menina, Entendi. dessa profissional. A Nay. E aí o Jonatas comentou comigo, cara, vem agora pra cá pra você poder entender como é que tá isso, como é que tá esse projeto, como é que estão as coisas. Aí eu tava morando num sítio, né? Nossa. Tava morando num sítio, tinha saído, tava morando em Juiz de Fora, vim pra cá, fui morar num sítio, né? E aí nesse processo de querer me recolocar e tal, fui visitar a loja. Aí eu lembro que eu tava com a minha cabeça muito aérea demais, que eu tava cheio de problema carregando a outra operação, né? Eu ainda tava na outra operação, ainda carregando algumas coisas. Entendi. Você ainda não Não, tinha não tinha me parado desligado. E totalmente. quando eu comecei a trabalhar aqui na Raro, eu ainda tinha uma empresa que eu tinha começado, que estava com uns 3, 4 anos mais ou menos, que era uma empresa de energia solar. Que não era de venda de placa, era de geração distribuída. Então eu vendia Sei. energia, né? E essa era uma empresinha que eu comecei pequenininha junto com um sócio e que ela tava tomando um certo corpo. E que eu imaginei assim, cara, daqui a um pouquinho vai ser uma empresa que vai ficar legal, vai dar pra gente trabalhar isso daí, vai ser um negócio bacana. Uhum. Só que aí ele foi e falou, cara, vem conhecer, vem entender como é que tá o modelo de negócio. Aí eu fui, cheguei na loja e falei, pô, cara, agora você tem uma loja que realmente ela é franqueável. Né? Agora ela Olhando pro faz negócio, sentido, né? Porque a gente sempre fala, né? Cara, eu vou franquear alguma coisa. Para eu franquear alguma coisa, eu preciso ter algo diferente no mercado. Com certeza. Se eu sou igual a todo mundo, o que Como vai que eu vou me adiantar? destacar, Não vou né? conseguir fazer meu negócio se estabelecer, né? Ou meu Uhum. processo precisa ser diferente, ou O meu meu financeiro, ou meu layout, layout, enfim, tem que ter ou as alguma minhas coisa diferente. peças, Alguma né? coisa tem que ser diferente, né? E quando eu olhei e vi o modelo da loja, eu falei, cara, é muito diferente, né? A loja era É linda. muito legal o A modelo loja da é muito loja. linda, né? E aí eu falei, Cássia, tem um negócio que agora pode vir a dar certo, né? E eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu falei, cara, enfim, vamos conversar. E foi aí que a gente começou a conversa. Começou a bater papo, começou a trocar ideia. E aí o João chegou em mim e falou assim, cara, vamos abrir uma loja. Vamos ser franqueado primeiro, É. né? E eu tinha acabado de falir um negócio gigantesco, assim, né? Tinha acabado mesmo, assim, de sair desse processo de falência, né? Que na verdade não é um processo que você sai fácil, assim, né? Na verdade eu estava Aham. entrando no processo. Sim. Eu estava começando a absorver tudo que estava acontecendo e tal, né? Eu falei, cara, vou abrir loja de novo. Você Será que comigo faz assim, né? Não sei sentido se é o nesse momento, né? momento? É. Aí ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte. Eu abro a loja, você trabalha nela. Se você não gostar dessa loja, você me vende, eu compro ela de você. Deixa eu lá. Eu falei assim, cara, Assim eu parece vou que pensar, funciona, né? né? Aí a outra proposta foi, se você quiser também, você bota o dinheiro, se não der certo, eu compro ela de você. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro também pra poder colocar, né? Tinha Uhum. acabado de sair, né? Tinha Enfim, acabado o de, dinheiro eu não né? tenho, né? Aí eu pensei assim, cara, não acho justo ele abrir a loja pra mim 100%, né? E eu não me comprometer no negócio. E eu tinha um carro que era da minha esposa. Eu até já contei essa história, acho que numa convenção da Rara, né? Eu fui e vendi o carro dela. Não acredito. Foi, Mentira. A foi. Lady fez a mesma coisa, você sabia disso? Que na história Foi, dela né? foi Eu igualzinho. vi o podcast dela, foi. E aí eu vendi o carro dela, o carro que eu tinha dado de presente. Na verdade, esse carro eu já tinha dado um carro pra ela, vendi uma vez, depois comprei outro e vendi de novo. A sua mulher, a gente devia estar É, falando assim, meu Deus, tá me dando é, carro pra vender? pois é. Aí eu fui, vendi, falei, vamos fazer o seguinte, eu invisto 50%, você investe 50%. Se não der certo, você compra meu 50%, Não, né? legal. Aí ele falou assim, beleza, se você quiser também, você compra meu 50%. Você fica à vontade, você entender que o negócio é legal, você compra. Aí foi, a gente começou a fazer o processo, e aí assim, sempre, desde o começo, a conversa nossa sempre foi, você vem para poder abrir a sua loja e você mapeia o que está faltando. O que você Hum, entende como franqueador que você já foi, né? legal. Então O ele que já que você... aproveitou esse o que momento que- pra você também analisar, isso, porque que nem você falou assim, o que te marcou quando você voltou, né, e olhou, foi realmente o layout, que foi uma loja completamente diferente e tudo mais. E aí ele quis aproveitar esse momento que você tava ali pra também trazer um pouco dessa sua experiência, né? Isso foi uma visão muito legal, porque isso ajuda, né, pra poder ter o crescimento, que são sim. coisas que às vezes um franqueado que não tem a experiência que você tem não teria essa mesma visão, né? E o fato de ter uma loja legal não quer dizer que teu negócio é escalável, não Com quer dizer que certeza. você tem um negócio assim pronto para poder desbravar o mercado, né? E foi, a gente começou, eu lembro que, se eu não me engano, foi dia 13 de novembro, que foi a data de abertura dessa loja. E a A gente memória é boa, abriu, hein? foi, Tô lembrando de todas as datas. eu acho que foi mais ou menos isso, assim. A gente, a loja abriu super legal, super bacana, foi um sucesso. A gente conseguiu desenvolver bem. Eu lembro que eu tava nesse processo, né, que foi um processo duro para mim,
Então, de ter vindo desse momento ruim. Porque esse negócio, todo esse movimento meu, né, lá do outro lado, foi um movimento que envolveu várias coisas. Decisões erradas, processos errados pela franqueadora. Então, teve muita coisa que a franqueadora errou. Mentira, Entendi. contrato quebrado, enfim, uma série de coisas, né? Uhum. E eu tava ainda com aquele tudo na cabeça, né? E eu Mas lembro ainda que... tava meio pesado ainda, né? Com tudo que tinha acontecido. E como loja de telecom, e por isso que eu falo bastante, né? Você tem que entender muito o que você quer, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, cara, você saca muito, você trabalha com petróleo, por exemplo. Então você tem que investir em petróleo. Você tem que pegar o teu dinheiro e investir em petróleo, porque é um negócio que você conhece, né? Uhum. E não necessariamente, né? Eu fiz isso, eu saí de telecom. Na época eu tinha outras coisas que eu gostava, que eu achava legal, que eu poderia ter empreendido, ter outros movimentos, né? Mas o mais confortável para mim era telecom, porque eu conhecia muito o mercado Porque era o que você telecom, né? manjava. E dentro do mercado telecom, eu fui ver que, cara, baita do mercado, mas, nossa, é tipo assim, é difícil, é complicado. Entendi. E aí, o dia que a loja inaugurou foi muito legal, porque eu fiquei na porta da loja, assim, né? A gente foi dormir tarde pra caramba e tal, né? E eu fui vendo as pessoas entrando e as pessoas saindo sorrindo. Ah. E isso é muito diferente, porque em telecom as pessoas entram bravas e saem bravas, né? Elas Isso às entram vezes mais bravas. brava ainda. Saem mais bravas ainda, porque você não consegue resolver nada, né? Você, tipo Aham. assim, loja de telecom, cara, o cara que tá ali, ele não resolve nada. Eles têm que ligar pra uma Pra uma outra outra pessoa, e aí pessoa, e ainda tem que depende disso, depende daquilo esperar. outro. E a própria telecom é difícil, aquela que quer resolver mesmo, né? Aham. Então foi isso. E aí eu fui vendo aquilo e falei, cara, esse negócio aqui tem chance de dar muito certo. Na época era 2 lojas aqui em Pouso Alegre, essa foi a terceira. Era Essa isso foi a terceira, mesmo. não, essa foi a quarta ou quinta, porque já. Não, essa foi a É, quinta. é, Porque já tinha São Lourenço e tinha Poços de Caldas com é a Lady, né? verdade, é isso mesmo. Então essa foi a quinta loja no Brasil. Caraca, a É, quinta essa é a número loja. 5. Nossa, que massa. E voltando um pouco na sua questão da sua história, do franchising e tudo mais, com esses 25 anos, assim, o que você acha que mais te trouxe de experiência que você conseguiu colocar ali que você conseguiu enxergar nesse começo ali como franqueado, que você foi colocando na Rara? Então, assim, durante esse tempo todo de franchise, o franchise ele vai evoluindo, né? Ele vai evoluindo, vai melhorando, comunicação entre as pessoas e tudo mais. Mas eu sempre falo que tem uma base que ela sempre permanece, né? Você tem uma base ali de algumas coisas que isso não muda. Isso permanece, isso é perene ali, né? E quando eu vim para Rara, você tinha muita coisa operacional para fazer. Entendi. Então, eu trouxe essa parte operacional. Sim. Que o Jonas fazia muito isso, né? Tem até, cara, uma história assim, no dia da inauguração da loja, às 3 horas da manhã, a gente ficou 2 dias até de madrugada nessa loja, né? Nossa, Tanto foi. eu quanto o Jonas ali, né? E a Natália também. A Natália também trabalhou até tarde lá, todo mundo. Todo mundo junto lá. Todo mundo. E o Jonas, eu lembro que ele pegava a escada, subia, media, colocava placa, colocava isso, colocava aquilo outro, pedia minha ajuda, eu pegava treino e tal. Eu falava, Jonas, e onde é que vai ficar? Que altura que vai ficar isso aqui? Ah, isso aqui é 60. Mas como é que tá na minha cabeça? Isso aqui é 60 e tal. Isso aqui Tá na minha cabeça. não tinha um manual, né? Ele não tinha um manual ainda, né? Aham. Aí na época a gente também, com o fornecedor, a gente apanhou bastante, né? Tinha um fornecedor de imobiliário que não era um fornecedor legal. Ah, eu lembro que no começo realmente deu bastante problema. Tinha um fornecedor de imobiliário que não era interessante, assim, que não era o modelo que a gente precisava, né? Uhum. Então a primeira coisa que eu foi trazer um pouco dessa experiência de desenvolvimento de fornecedor. Essa parte de manual o Jones desenvolveu, que ele é muito bom para poder escrever nessas coisas, para trazer Uhum. isso, né? E ainda não tinha chat Pra GPT, não organizar tinha tudo. IA É, igual tem hoje, né? Então ele fez na mão isso, verdade. Fez na Eu me raça. lembro dele me mandar esse negócio, ele mandava, fazia, olhava, mandava, fazia, olhava. Aí revisava, fazia de novo, É, arrumava. contrato, bastante revisão de contrato, bastante essa parte mesmo de contratos, né? E o desenvolvimento da operação do básico mesmo, do zero ali até a gente ter um modelo que tava escalável. Tivesse mais redondo. Isso. E aí, cara, foi muito rápido, porque eu acho que, se eu não me engano, 2021 a gente já fecha com mais de 20 lojas. Então foi Nossa, rápido. verdade, foi muito rápido, né? Do nada Foi começou um rápido, batidão assim e foi indo. Isso, 21, 22 dobrou também. Foi. Aí 23 a gente cresceu menos, mas foi um ano que Porque a aí gente deu uma resolveu. segurada. 24 também foi um ano que a gente estruturou todo esse processo que a gente vê, esse lugar que a gente tá aqui hoje e tudo mais, né? Não, é muito interessante. E quando você tava lá nesse processo todo e tudo mais, hoje, assim, né? O que você acha que você vê de mais diferente, tá? Porque muitos anos, 25 anos, né?
nesse mercado. O que você acha que você vê mais diferente, assim, de antigamente nesse mercado franchise, de antes pra hoje? Que você falaria, por exemplo, antes, uma coisa que a gente não achava que era essencial, hoje a gente vê e fala, meu, isso aqui não pode ficar sem. Sabe? Existe alguma diferença dessa que te marca? Então, eu acho o mercado de franchise hoje mais maduro, né? Mas ao mesmo tempo que ele é maduro, ele traz muitas armadilhas que não tinham antigamente. Você tinha lá antigamente algumas empresas muito sólidas em franchise, né? Você vem com um Boticário, com empresas gigantescas, muito grandes, todas desenvolvendo, né? A própria Oi Uhum. mesmo, cara, em telecom, foi uma gigante do franchising falando de telecom, né? Sim. E aí vem outras empresas grandes aí no Brasil. Hoje você tem muito mais vários players que não tinham. Hoje em dia a pessoa faz um negócio, o negócio é legal, é bacana, e ela quer escalar ele, Já ela pensa vai para o franchise, né? no franchise, sim. E aí ela quer escalar rápido. Então assim, ela quer sair de 2, 3 lojas para 100, para 200, para 300 lojas. Uhum. A forma como isso é feito, na minha opinião, não é a melhor forma. Eu sempre falo que a minha opinião não importa no negócio do outro, né? Uhum. Mas eu falo que quando você vai escolher um negócio, isso é importante, você entender um pouco disso. Então, o mercado ele mudou nesse sentido. Antigamente você tinha empresas que resolviam ir para o franchising, que se estruturavam muito bem, que foi o caso da Rara. Muita Sim. experiência, 35 anos de mercado, 35 anos de história, vai para o franchising. Por quê? Porque já viveu muita coisa, já sabe muita coisa, e aí vai com essa bagagem. Hoje em dia você tem uma empresa que abre, depois de um ano o cara quer ir para o franchising e quer escalar e quer ir para 200 e 300 lojas, e aí E ele o que é faz. mais maluco também nisso tudo, que eu vejo, é que muitas vezes, isso assim, antes de estar aí nesse meio também de franquias, de entender quantas realmente são, como que funciona e tudo mais, eu acho que muito dessa sede das pessoas também tá, que as pessoas acreditam que muitas franquias, elas são muito maiores do que elas realmente são. Porque, por exemplo, ali a gente foi eu tive junto lá na ABF, e aí, conversando com algumas outras empresas de franquias e tudo mais, e entendendo a quantidade de franqueados que tem, eu falava assim, eu pensava que era muito. É. Eu pensava que era muito mais. Eu fiquei completamente assustada. Eu falei, cara, eu acho que por isso que quando uma pessoa tá num negócio ali há um ano e meio, e ela vê que o negócio dela tá dando certo, e que existe ali alguma possibilidade na cabeça dela, ela já quer abrir 100, 200, porque as franquias parecem ser muito maiores. Mas não é, elas se distribuem de forma até menor, assim, mas vai sendo mais orgânico, e por isso que parece que é grande, porque elas fixam. Sim. Dá certo e aí ela se mantém naquele local, vai abrindo para outro. Por isso que dá certo e parece ser muito maior do que realmente é, Sim. né? Você tem algumas marcas hoje em dia que às vezes localmente elas conseguem fazer. Algumas que a pessoa vai lá, abre algumas lojas próprias e aí E às daí vezes já para assim. franquear também já tem um certo Muitas espaço, começam né? assim também, né? Sim. Vão abrindo outras e depois realmente fazem É. o franchise. E aí eu sempre falo assim, não tem certo nem tem errado nisso, né? A pessoa ela escolhe o caminho que ela quer seguir e dependendo do caminho que ela quer seguir, o propósito que ela quer para ela desenvolve. Uma das coisas que eu vivi muito nesse mercado de franchising foi que mudou, né? Que, por exemplo, mudou e eu mudei, né? Eu não estaria aqui hoje se esse fosse o propósito da Rara. Não estaria aqui mesmo de jeito nenhum. Uhum. E hoje em dia tem muitas empresas que funcionam assim, muitas mesmo. Que é, cara, você tem uma meta de abertura de loja, você tem que fazer essa abertura de loja a qualquer custo. Sim. E essa abertura de loja está ligada a um bônus financeiro. Então você tem um Ah. bônus financeiro para você poder entregar um realizado, né? Então eu vivi isso na minha vida por muitos anos, né? Que eu vivia buscando um bônus. Nossa, aí você fica atrás do bônus, você não fica atrás em realmente entregar algo que vai fazer Isso. sentido para a vida da pessoa, né? Exatamente. Você quer simplesmente resolver o teu problema. E aí o Exato. teu problema você resolve empurrando o teu problema para outra pessoa. Nossa, E aí você verdade. abre, a pessoa fecha, abre, fecha. Então essa falta de propósito que eu vivi por um bom tempo, e não era algo que eu queria fazer para poder prejudicar as pessoas. Mas era um sistema, né? Que Era era um um rolo sistema que você compressor, tava né? ali, Então, né? Você precisava fazer parte, você fazia exatamente. parte daquele sistema, É você não isso tinha aí. como não fazer, né? E aí, olhando isso hoje, eu acho que que as franqueadoras que têm um propósito de fato, que buscam mostrar para aquele cara que vai investir no negócio dela o que é a verdade, o que é o negócio mesmo, sabe? Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. Quando uma Com franqueadora ela certeza. consegue abrir. Eu tô no meu dia a dia, eu converso com bastante gente, né? Gente querendo abrir loja, enfim. E eu fiz esse trabalho por esses 4 anos aí de expansão.
E durante esses 4 anos, a gente conversa com muita gente que conversou com outras franquias, com outros modelos de negócio. E aí, o que a pessoa fez com você? Ela abriu o DRE? Abriu, mas dentro do DRE dela, ela mostrou para você que esse custo que você tem aqui, isso aqui tá no DRE, tá contemplando? Não está contemplando. Pro pessoal entender o que seria DRE. DRE seria, a gente chama aqui de análise de viabilidade, viabilidade financeira, né? Então, quando você vai hoje fazer, por exemplo, uma abertura, vai fechar uma loja, a gente vai hoje aqui dentro da Rara prospectar um franqueado para abertura de uma loja, a gente faz a viabilidade financeira do negócio do cara. Sim. Então, a gente entende quais são os custos dele, a gente divide isso em algumas linhas, né? Então, custo de ocupação do cara, custo operacional dele, né? O custo de mercadoria dele, né? Então, a gente abre todas essas linhas. E quando você vai para algumas franqueadoras que tem no mercado hoje, elas não abrem isso com a devida clareza. É mesmo? Né? Então, você pega, por exemplo, a margem do cara, eles falam que a margem do cara vai ser 20% líquida. Só que quando você vai lá olhar, tudo não é bem aquilo ali. Na verdade, não é. Entendi. Né? Então, é do mercado, né? É do mercado. Eu sempre falo que é do mercado. E aí, as pessoas acabam entrando nesse processo, se enrolando. Né? Às vezes, entra num ponto, que é um ponto que não é tão interessante assim. Por quê? Porque o cara quer do outro lado ali bater a meta dele. Né? Então, o fato dele querer bater a meta dele querer abrir a loja, faz com que ele se sinta pressionado e que ele coloque a loja num lugar que não vai performar. Exato, né? ele fala, tá, tudo bem, esse lugar não é o melhor, mas eu preciso fazer isso acontecer, né? Exatamente. Aqui hoje a gente tem muito cuidado com relação a isso, né? A gente busca Nossa, muito colocar dessa forma. muito, eu fico até impressionada, assim, eu vejo que se vocês não acreditam naquele ponto, a pessoa pode estar assim, mas eu quero abrir. Eu sei que você quer abrir, mas a gente não vai deixar você abrir ali, a gente só vai deixar você abrir onde a gente acredita que vai funcionar. Eu acho isso incrível, porque aí você mostra até pro próprio franqueado que tem interesse que vocês estão querendo fazer uma coisa que vá dar certo pra pessoa. Precisa ser assim, não tem como ser diferente. Não faz sentido, exato. Faz sentido e o lance do propósito que você fala, eu vejo que isso não só pra quem pensa no franchise, eu acho que empresa no geral hoje em dia, se não tem um propósito, se não tem uma comunidade forte, ela não vai se estabelecer, porque senão você vai ser só mais um no meio de uma multidão, né? Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, então ficou muito mais fácil abrir um negócio, começar alguma coisa, começar uma franquia, né? Então, se você não entende qual que é o seu diferencial, qual que é o seu propósito, você vai se perder no meio do oceano, né? Com certeza. E dentro desse processo de escolha de ponto, de viabilizar ponto, né? Tem que ter paciência, tem que ter análise, né? Tem que negociar. Porque às vezes tem um ponto ideal, mas o custo não é o ideal. Não vale a pena. Nossa, verdade! Então, se o ponto é o ideal, mas o custo não é ideal, não é hora de entrar. Não adianta nada, exato. Então, a gente busca viabilizar financeiramente, busca viabilizar geograficamente, né? Para que o franqueado consiga entrar com um conforto melhor. Faz sentido. Não para resolver o nosso problema e jogar o problema na mão do outro, né? Não, muito pelo contrário. A gente não quer deixar problema nenhum pra ninguém, né? Porque o problema volta, né? O problema ele volta pra você, né? Eu me lembro que quando eu entrei, eu lembro de uma conversa que eu tive com a dona Solange, né? Que aí nessa conversa toda, eu não tinha tanto relacionamento com a dona Solange, né? Tinha mais com o Miguel. Com o Jonas e o Miguel, e com o Miguel, quando o seu Miguel era vivo, né? Era vivo. E aí a dona Solange falou assim, vocês vão abrir loja. Acho que a dona Solange deve ter pensado assim, né? Pô, esse cara tá vindo de outro negócio, que é doido pra poder bater metas, essas coisas, né? Ela falou assim, vocês vão abrir loja, mas vocês não fecham a loja. E ela fala isso com o Jonas até hoje, né? Abrir e não fechar, né? É óbvio que isso é um desafio, porque isso não depende só da gente. Claro, com certeza. Depende do franqueado também. O negócio é meio a meio. O franqueado faz 50%, a gente faz os outros 50%. Se o franqueado não faz os 50% dele, não se tem a gente o que você tá falhando, fazer, né? se tem alguma falha no meio do caminho, o negócio não funciona. Concordo. Então, mas é um desafio. A gente busca sempre abrir a loja para que o franqueado se mantenha ali, para que ele consiga desenvolver o negócio dele ali. Sim. Isso que você falou eu acho muito importante, porque muita gente também acredita que abriu franquia, pronto, é só eu abrir. É muito fácil. O esquema, porque realmente a gente facilita muito. Você tem uma faculdade para acompanhar, a gente vai fazer o estudo de viabilidade para você e a gente vai estar ali para te ajudar em tudo, mas se você não fizer a sua parte, meu amor, Sim. não adianta nada. Franquia, o modelo é 50-50, né? Exato. E é legal que eu aprendi isso lá na Oi, lá atrás, né? Porque a Oi, quando ela começou a franquear o modelo de negócio dela, ela contratou a mesma consultoria que trabalhava para o Boticário na época. Ah, legal. Até me lembro, um grupo grande pra caramba. E um profissional top, eu lembro de vários eventos que a gente foi e aulas que a gente teve com ele, né? E eu me lembro que no processo seletivo deles, o Boticário nem faz mais processo seletivo, né? Porque o Boticário, ele tá hoje em dia num modelo em que ninguém sai. Exato. É só a sucessão, né?
Mas eu me lembro que na época, o Boticário ainda não estava completo igual tá hoje, já era top, já era grande, gigante e tal. Mas ainda Mas não não era tava tão completo igual é completo. hoje, é. E eu lembro que uma das avaliações que eram feitas o cara tinha que escrever num papel qual que era o percentual da responsabilidade dele no negócio. Caraca, Então, que quando ele legal. escrevia, por exemplo, 10, 20, 30, Já nem. já era eliminado aí, né? Já não tem, nem adianta mais. Entendeu? Porque na Entendi. cabeça do cara às vezes é isso, né, cara? Eu vou vir, como eu vou chegar como o dono, como Uhum. empreendedor, eu vou colocar meu dinheiro aqui e E acabou. acabou. Aí eu coloquei uma equipe legal, coloquei o dinheiro, a Isso. franqueadora sabe o que tem que ser feito ali, as meninas vão incomodar. Cara, isso não E aí o funciona. cara não se desenvolve, né? Não se Não. desenvolve, ele não pega o material que tem para poder treinar, ele não faz os treinamentos. Ele não, aqui hoje na Rara a gente tem 2 lives semanais, né? Na verdade, uma reunião de negócios, que é com todos os franqueados, toda terça-feira. Podemos dizer que é uma reunião de negócios, porque a gente fala muito de negócio, de ação, tudo mais, né? Uhum. Isso não é um negócio que a gente faz desde que começou a operação. É recente, é 1 ano que a gente está fazendo isso, nem 1 ano. A gente começou a fazer isso agora, no começo desse ano. Mas a gente tem uma disciplina com isso. E a gente tem também as lives toda sexta-feira, que essas lives elas podem ser para todo o time, gerente, vendedor e proprietário. Pode ser só para gerente e proprietário. Pode ser mais voltada para vendedor. Mas elas Aham. sempre vão ter conteúdo bom para todo mundo, né? E aí a gente vê às vezes que o franqueado não tá. Alguns franqueados não participam de Não todas. participam, né? Né? E aí tá perdendo um conteúdo rico, tá perdendo uma troca de experiência, tá perdendo algumas coisas que às vezes vai ajudar ele a resolver o problema que ele Não, tá lá na ponta, e né? sem contar também que você, que é dono do negócio, se você não souber tudo que você precisa saber para fazer aquele negócio render, o teu gerente também não vai saber. Sim, Você precisa saber para justamente quando tiver um problema, você e o seu gerente conversarem, você e sua equipe conversarem e tentarem achar uma solução. E até mesmo para quando você tiver um problema que você acredita que a franqueadora pode te ajudar, você saber até a forma de como, do que tá acontecendo, como se comunicar, qual que é o problema. Porque muitas vezes a gente vê que às vezes o franqueado vem reclamar de uma coisa assim que tá acontecendo, e você vê isso, tá ali pra você a resposta. a resposta tá É na só mão, né? você, se você tivesse participado de tal situação, ou se você olhar em tal local na nossa faculdade, você vai achar a resposta disso. É isso aí. Então a pessoa precisa se comprometer. Tem que ter. Inclusive, até ia te perguntar em relação a qual conselho você daria para um franqueado para ele ter um negócio de sucesso e que seja próspero e que tenha e consiga fazer sentido com o propósito que hoje tem a Rara. Sim. Todas as coisas começam na vida da gente com gente, né? Uhum. Eu sempre falo muito sobre isso, assim, né? E eu falo isso tem bastante tempo já, não é de agora. Eu me lembro que em outras empresas que eu passei, eu sempre falei isso. As pessoas, a gente lida com pessoas, as pessoas são fundamentais, né, em qualquer coisa. E eu até brincava um pouquinho, eu sempre falava pro pessoal, eu não gosto de lidar com gente. Falei assim, então vai lidar lá com vaca no pasto, né? Uai, o vendedor não É, gosta de lidar com não, gente. porque tem gente que tem isso, né? Eu não gosto de gente. Eu não gosto de gente. Como assim não gosto de gente, né? Se você não gosta de gente, você gosta de quê? Quer tirar leite de vaca lá no pasto? E você acha Entendeu? que vai ser fácil? Eu sempre falo, não é fácil, E ainda assim vai né? ser difícil, né? Porque você tem que acordar de madrugada, você tem que amarrar ela. Ela não vai te dar o leite assim facinho, você vai ter que tirar o leite, né? Vai ter que fazer um agrado. Não é assim, Vai não ter que criar uma funciona. conexão. Não funciona assim, né? Então, acho que cada profissão você tem que desenvolver alguma coisa. Dentro do nosso negócio, a gente precisa conhecer de gente, a gente precisa desenvolver pessoas. E um franqueado de sucesso, ele precisa investir tempo em gente. E esse é um desafio para todos nós, porque a gente, como ser humano, a gente se relaciona com pessoas o tempo todo. Só que quando a gente para pensar na vida da gente, o tempo que a gente investe em pessoas, desenvolvendo pessoas, é muito pequeno. A gente acorda de manhã, a gente lembra que a gente tem que pagar a conta, pagar a fatura que está vencendo, né? A Uhum. gente lembra que a gente tem que levar filho na escola, Tem que buscar resolver tal filho, BO. eu tenho que resolver meus problemas, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que assistir a série, eu tenho que assistir o jogo, Uhum. eu tenho que fazer uma série de coisas. E a pessoa não pensa assim, eu tenho que desenvolver o fulano que trabalha comigo. Qual o tempo que eu vou desenvolver com aquela pessoa ali que é meu braço Quanto tempo direito? que eu vou Quanto tempo eu tirar, vou né? dedicar para aquilo ali? Qual que é o tempo que eu vou dedicar hoje para poder pensar em processo seletivo dentro do meu negócio? Uhum. Porque todo mundo fala, tá difícil contratar. Todo mundo fala. E eu Uhum. ouço isso aqui dentro da Rara muitas vezes, né? A Sim. gente ouve isso o tempo O tempo. todo, Em todos os lugares. todos os lugares. Mas quanto tempo da vida da gente a gente coloca nisso? Porque o que é difícil, a gente resolve investindo tempo. É verdade. É difícil. Se é difícil, você vai lá e coloca tempo naquilo ali, disciplina, energia e você resolve.
Então, franqueado para ter sucesso precisa desenvolver tempo em pessoas. E aí ele começa a formar pessoas, começa a formar time. E quando ele tem um time bacana numa determinada loja, ele começa a multiplicar o negócio dele. Se ele não tem essa condição, ele não consegue crescer, ele não consegue desenvolver e ele vira escravo do negócio. Então, às vezes, ele vem empreender que ele pensa assim, cara, eu como empreendedor, eu vou ter algumas coisas que eu não tenho como um CLT, por exemplo. Que coisa, por exemplo, que eu falo, né? Porque eu fui as duas coisas. Uhum. Então, por exemplo, o cara que é Você CLT... não vai ter, já começa que você não vai ter um valor fixo ali no mês que você ganha. Exatamente, já deixa de ter isso, né? Só que o cara que é CLT, por exemplo, ele também não pode buscar o filho dele na escola se o horário do filho é o horário do trabalho dele. Exato. Ele não pode. O empreendedor, ele pode. Sim. Ele pode fazer isso. Ele pode sair de férias, por exemplo, num determinado período, né? Desde que não seja Natal, mães, né? Namorados, essas épocas né? que são, né? Mas ele pode sair num período que, de repente, não é um período de férias normal, não é um período de férias usual, né? Mas quando ele pode fazer isso? Quando ele tem um time bom. Verdade. Quando ele desenvolveu as pessoas. Então, para mim, um franqueado, para ter sucesso, ele tem que desenvolver as pessoas. E tem que desenvolver sem medo. Sem medo, sem estigma, sem mito, sem ficar pensando que... sem ficar pensando que, por exemplo, é uma geração nova, que não tem valor, que isso, que aquilo outro. Então, esse é um grande desafio, eu acho, que para os franqueados. Precisam desenvolver as pessoas. Faz sentido. Na BF, lá, a gente acabou encontrando o Semenzato, né? E aí o William pegou, assim, ele de surpresa e falou, não, vem aqui, pelo amor de Deus, queria te fazer uma pergunta. E basicamente o que ele perguntou sobre isso, né? O que você acha que faz um franqueado ou uma franqueadora ter uma franqueadora de sucesso e tudo mais. E ele falou, faz o seu franqueado feliz e as pessoas que estão trabalhando ali com ele, que você vai ter uma franqueadora de sucesso. Precisa investir tempo em gente, né? Precisa Sim. investir tempo em gente, tempo de qualidade e desenvolver as pessoas, né? Com certeza. E hoje em dia eu vou te perguntar, o que você acha que, assim, é o maior mito do franchise hoje em dia? Porque eu acredito que tem alguns, né? Cara, assim, você sabe uma coisa que eu vejo, por exemplo? As pessoas às vezes acharem um negócio legal e por acharem um negócio legal, abrirem um negócio. Eu não sei se é isso que você está querendo me perguntar, mas por exemplo, a história do mito, por exemplo. Não, se você trabalha com telecom, Ricardo, igual você trabalhava, se você abrir um negócio de telecom, você nunca vai quebrar. Eu quebrei. Então, assim, esse é um mito. Eu quebrei. E quebrei por uma série de coisas. Erro meu, vários erros, né? Gosto de falar da minha parte, o que eu errei, né? Então, isso é um mito. Eu vou sair disso daqui, vou pegar um negócio aqui que eu já sei e tal, e vai dar certo. E vai dar certo. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes problemas. Outro grande mito é, por exemplo, quando você busca teu negócio, por exemplo, de franchising, com base naquilo que você se identifica apenas. Isso é um grande erro, porque, tipo assim, cara, eu me identifico, por exemplo, com... Ricardo, eu sou formado em gastronomia. É mesmo? Eu tenho formação de gastronomia. E eu Olha, gosto não pra sabia. caramba. E eu, num dado momento da minha vida, eu queria abrir um restaurante pra mim. Graças a Deus que eu não abri. Eu sempre falo, sempre comemoro essa decisão. Toda vez que eu lembro dela, eu comemoro. Eu falo, graças a Deus que não deu certo, né? Porque eu gosto de cozinhar. Mas eu gosto de cozinhar pra minha família, eu gosto de cozinhar pros amigos, entendeu? Tomando um vinho. Eu não gosto de cozinhar, sabe? Eu ter que ficar domingo à noite no restaurante, sábado à noite, não é minha praia, eu não estaria feliz lá, né? Então, às vezes, a pessoa ela gosta de alguma coisa. Ela gosta de carro, por exemplo. Pô, então eu vou abrir uma franquia de carro. E isso é um mito, cara. A chance de dar certo não quer dizer que... Pode ser que dê certo, né? Mas só o fato de você gostar do negócio não quer dizer que vai dar certo. Sim, faz sentido. É que nem a pessoa que fala assim, não, eu vou abrir tal franquia que essa eu tenho certeza que não tem como fechar. Aí um exemplo que teve até aqui em Pouso Alegre, né? Há muitos anos atrás, abriu um McDonald's. E aí a pessoa deve ter pensado assim, vou abrir um McDonald's, não tem erro. McDonald's, gente, todo mundo ama. Tá aí há quantos anos, não tem como... E o que aconteceu? Fechou. A pessoa acredita encanta, que... Né? A pessoa fala assim, eu tenho dinheiro e eu quero um negócio que vai ser fácil, que eu não vou precisar. Acho que o maior mito tá aí. Acho que o que você tá querendo dizer é isso, né? Que assim, eu tenho o dinheiro e eu quero um negócio que eu não vou precisar me dedicar. Pronto, o mito tá aí. Sim. Todo lugar você vai precisar se dedicar. Independente se é uma franquia famosa, se é uma coisa que você se identifica. Acho que tá nesse sentido, Sim. né?
Eu falo que não tem nada fácil, né? Exato, nada é Existe fácil. nada fácil, cara. Eu sempre gosto Se de você falar não muito. quer se dedicar, se você quer só É. colocar o dinheiro e não se dedicar, então pelo menos contrata alguém que vai fazer esse serviço pra você. Alguém tem que estar lá Exatamente. fazendo. É porque as pessoas elas olham assim, putz, o cara tá ali, ele tá ganhando dinheiro, ele tá bem no negócio e tal. Ele E foi não vê fácil. o... É. Eu falo, pô, o cara pra ser um artista renomado, ele tem um desenvolvimento pra trás que ninguém viu Exato. e até chegar ali. São anos, às vezes, até chegar ali. Quando o cara é um atleta que faz sucesso também, Nossa. cara, tem um pra trás ali, né, de treinar todo dia, de acordar, de alimentação, disso, daquilo outro que ninguém vê. Então, o sucesso em si, que a pessoa vê só, não tem um pra trás, né? Aquilo que foi. E não existe sucesso do dia pra noite, cara. Se tem alguma franqueadora que existe. fala, ó, você vai abrir o negócio aqui, no outro mês você já vai estar ganhando dinheiro, você já vai estar retirando dinheiro do teu negócio. Não existe, isso não existe, isso é conversa. Eu falo isso com meus filhos, falo isso com impossível, todo né? mundo. Não existe, é conversa pra boi dormir. Ou a pessoa ela investe tempo, disciplina no negócio e vai aprendendo, tem uma curva de aprendizado, erra, acerta. E o Até- franchise, ele ajuda um pouco, por quê? Porque o franchise, ele já errou com muita coisa, né? Então ele Exato. traz... A gente errou pra você não precisar Isso, errar, né? exatamente. E o próprio negócio dele, dentro do negócio dele, da gestão do negócio dele, que é um negocinho menor ali, vamos dizer assim, comparado às franqueadoras, né? Ele vai ter todo um processo de aprendizado. Então ele vai lidar com uma situação. E aí, naquele momento que ele lidou com aquela situação, e talvez ele vai deitar ali e vai falar, cara, não foi a forma certa. Então ele vai pensar, se ele tiver a oportunidade de lidar de novo, ele vai fazer diferente. Não quer dizer que ele vai acertar 100%. Pode ser que ele ainda erre, mas ele vai no processo. Nesses pequenos errinhos você vai Ele vai acertando, ajustando, ele vai exato. ajustando. Exatamente isso. Então, acho que esse que é o processo, né? E falando em errar, aprender e tudo mais, quando você entrou realmente ali pra essa parte comercial ali da Hara e tal, quais foram os maiores desafios pra você acredita? Então, o fato de ser moda, pra mim, foi um grande desafio. Verdade. Né? Você Então, nunca tinha mexido, nunca tinha mexido com moda, né? O fato de eu lidar também com muita mulher também foi um desafio. É, porque né? a comunicação é completamente diferente, né? No outro era muito homem, né? Até que não, porque eu sempre fiz questão de, apesar de ser um ambiente mais masculino, né? Os meus times eu sempre fiz questão de ter 50-50, assim. Eu entendo muito que as duas partes contribuem uma com a outra, né? Então, em todos os lugares que eu passei, eu sempre tive isso, assim. Era bem misto. Eu gostava muito de fazer time misto, assim, de ter os dois lados. Eu acho importante também. Aqui na Hara, quando eu cheguei, não tinha, né? Uhum. E aí eu lembro até quando eu cheguei, eu falei assim, caramba, né? Tem o Jonathan, tem o Tomás, que é homem, agora tem eu. Né? Agora tem eu. Não. E o William, né? Era só o William, eles. Tinha o William também, E eu pensava assim, pô, tem esses daí. E aí eu pensava assim, cara, e mais eu nem filho sou. Mulheres. E eu não sou filho da Dona Solange, eu pensava comigo, né? Tem os dois ali, são filhos dela, né? E eu não sou filho dela, então eu tenho que entender aqui como que eu vou me ajustar, né? Isso foi um grande desafio pra mim. E o lado da moda também. Porque tem uma história até engraçada com relação à própria Hara, sabe? Nesses momentos todos que eu morava fora, né? A minha esposa sempre foi cliente da Hara. É mesmo? Sempre foi, sempre vinha. E a gente tava, por exemplo, morando em Vitória. Ela vinha aqui passear, comprava na Hara. Aí tava morando em Juiz de Fora, mesma coisa. Vinha tava morando em Porto Alegre, a mesma coisa. Um dia a gente tava em Porto Alegre. Eu me lembro direitinho dessa conversa que eu tive com ela. A gente saiu de Porto Alegre, veio pra Pouso Alegre, passou aqui, acho que umas férias aqui, não lembro. Uns dias aqui, eu sempre vinha final de ano. Aí minha esposa voltou e tal. Aí eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa tinha um monte de caixinha da Hara, né? Eu não lembro se era Hara ou se era Toque Joia, já era Hara já. Aí eu olhei pras caixinhas e falei assim, pô, Camila, eu não consigo entender você. Mas sabe aqueles papos assim, né? Tem um você papo olha, cabeça fica até assim, reflexivo. Né? Eu falei assim, cara, você tem 1 milhão de lojas aqui em Porto Alegre. Porto Alegre é gigante, é muito maior que Pouso Alegre, né? Você tem 1 milhão de marcas diferentes e tal, né? Primeiro, por que você tem que comprar semi-joia? Certo. Primeira coisa. Por que você não compra? A primeira parte que eu preciso entender. Porque o homem, né? O homem é muito assim, né? Por que você não compra algo que de repente você compra e que vai ser até um investimento pra você, alguma coisa assim? Vai durar muito mais, na durabilidade, cabeça, né? isso, aquilo, outro, né? Que não entendia nada do não entendia nada, processo. não entendia nada do processo, não entendia nada mesmo. Depois que a ficha foi caindo devagarzinho, né? Aí Camila falou assim pra mim assim, bom, primeiro porque a cor, o brilho é diferente. Falei, tá, beleza. Segundo que tem variedade, Ricardo, é diferente. Aí eu ouvi aquilo e falei assim, nossa, não vou falar nada, fica quieto. Deixa quieto, né? eu vou me segurar. Na minha cabeça eu pensei assim, cara, eu nunca vou. Olha só como é que é a vida, né? Eu nunca imaginava que eu viria trabalhar aqui, né? Olha pra você ver.
Aí, quando eu tava aqui, eu contei essa história pro Jonatas, que foi nesse processo meu de chegada, né? De começar a entender, aprender um pouquinho mais sobre, né? Aí ele falou assim, não, cara, mas o negócio é look, o negócio é variedade, o negócio é você poder usar uma semijoia com roupas diferentes. Não Uhum. é isso, cara. Não é E isso que você você vai tá ter, pensando. exato, e você vai ter uma peça que vai durar, que não vai te dar alergia, Exatamente. que é uma peça de Isso aí. confiança. Com certeza. E aí, essa foi uma das dificuldades, né? Hoje eu brinco que é uma dificuldade não superada 100%, porque a gente nunca vai entender a comunicação com a mulher, isso é algo Uhum. muito diferente, né? A gente é É. homem, e só se a gente nascer mulher pra gente poder entender. Eu Não tem acho, como. eu falo isso, que a gente, tanto do homem para com a mulher, quanto a mulher para com o homem. Sim, Eu falo, a gente vai tentar alinhar o máximo possível, mas no fim, realmente, a comunicação nunca vai ser totalmente clara, né? É sim, engraçado sim, sem isso. sombra de dúvida. Ela vai melhorando, ela Vai foi melhorando, funcionar, né? né? E a história de moda você vai aprendendo. Então, assim, hoje em dia, pô, eu sei algumas coisas, eu entro na loja, eu consigo entender um pouco do mix que tá ali. Eu sempre fui muito assim, por onde eu passei. Eu sempre fui muito ativo, de pegar, de olhar, de mudar, de ajustar. Eu sempre tenho comigo, se eu tô fazendo uma visita, eu gosto muito de visitar a loja, eu sempre tenho que deixar alguma coisa melhor do que quando eu entrei. Para eu deixar melhor, eu preciso entender, Sim. né? Então eu fui aprendendo aos pouquinhos. Esse foi um grande desafio para mim. Ah, legal. E nesse caminho todo, teve algum erro que te trouxe um aprendizado assim muito grande? Isso não só na Rara, mas assim na sua história com franchise, que você olha e fala, cara, que nem você falou, né, que teve algumas decisões erradas que você deu ali. Você acha que dessas decisões erradas que passaram, né, que te deram até uma dorzinha de cabeça a mais, você acha que teve alguma que você olha e fala assim, olha, teve uma que me fez uma lição que até hoje faz muito sentido e eu coloco em prática e dá muito certo. Assim, errar eu já errei 1 milhão de vezes. Quem não, né? É, 1.200.000.000 de vezes. Não tem. Infinitamente. É, não tem jeito, né, cara? A gente vive. Se a gente quer viver, se a gente quer A gente sabe que vai errar. sentir, se a gente quer viver, a gente tem que errar. E faz parte do processo. Errar e permitir errar também, as outras pessoas errarem também com a gente, né? É verdade que a gente também tem isso, né? A É, gente se permite. Ou o contrário, né? Ou a gente permite o outro errar pra aprender e a gente não se permite, ou a gente não permite o outro e se permite, né? é. E aí, assim, cara, tem muita coisa, né? É, mas eu acho que um erro, assim, quando ele leva uma consequência, quando ele leva uma consequência grave, né? Uhum. Vamos fazer uma análise aqui, por exemplo, do que eu vivi, né? Eu vivi 4, 5 anos mais ou menos, nesses 4, 5 anos, 2, 3 anos de um momento muito bom, de momentos muito bons, e 2 anos de momentos assim péssimos que me levaram a ficar doente, que me levaram enfim, a várias coisas assim psicológicas. Que o mais forte acho que está na cabeça, né? Porque Aham. os problemas, eu sempre falo, os problemas vão chegar uma hora que eles ou vão acabar ou eles vão continuar ali, mas eles vão deixar de ser um problema porque você não tem como resolver mais eles. Sim. Então, até chegar um momento que talvez eles voltem de novo Mas para aí você tem uma poder resolver solução. eles, né? Mas isso vai acontecer. Então, quando você vai errando em cascata, às vezes vai te levando para um momento em que você vai ter um problema gigante. O fato de você ter vivido isso é péssimo do ponto de vista de saúde, de consequência. Mas ele é muito rico do ponto de vista de você entender o processo e você poder alertar outras pessoas com relação a esse processo. Sim. Então, quando lá atrás eu empreendendo, né, dentro desse negócio, do qual eu era CEO, do qual eu tomava decisão todos os dias, do qual toda a parte comercial, a única parte que eu não fazia era a parte financeira. Aham. E aí já está um erro, porque eu não me envolvia no financeiro, tanto assim Entendi. como deveria me envolver. Então, primeiro erro, não me envolver no financeiro do negócio, Uhum. confiar, né? E não é confiar porque você tem que desconfiar das pessoas, não é isso não. Não, é porque é importante É você porque é saber importante você todos os saber até processos. para você saber qual decisão você toma. Então Exato. você como um comercial, como um CEO, você precisa estar sabendo, porque senão você toma uma decisão de investir, de fazer isso, de fazer aquilo outro, sem saber se pode ir ali ou não, né? Uhum. Então é importante. Eu acabei desconsiderando isso. Aí erros. As pessoas me falavam que eu tinha que fazer isso e eu não fazia isso. Entendi. Então, assim, ó, são erros que vão acontecendo em cascata, Sim. né? Então, Aham. muita gente me falava, cara, mas será que não. Pô, você é bom pra caramba nisso aqui. Só que aí você vai ficando vaidoso, né? Você é bom nisso, eu não preciso disso, né? Aí você fica focado só É, naquilo que você é é. bom, né? E aí, será que você não precisa olhar pra esse detalhe aqui?
E aí eu não imagina. olhava, né? Não olhava para aquele detalhe. Então, o tempo vai passando. E aí, um erro vai puxando outro erro. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Então, talvez se fosse para poder falar assim, um erro que a gente tem hoje em dia, que eu acho que é, leva a erros maiores, é não considerar a opinião dos outros, de todo mundo. Nossa, sim. Então eu falo que quando você não considera, pelo menos, eu tenho até algumas teorias comigo, o Bill até brinca, né, que dá até um livro, né? Mas eu tenho algumas teorias comigo, eu tenho uma teoria assim, cara, 50-50, né? A pessoa vem me contar uma coisa, não é que eu faço isso com todo mundo não, mas em alguns casos, quando é, por exemplo, uma discussão, alguém discutiu com outro, a pessoa vem me reportar que discutiu com outra pessoa. Eu falo assim, bom, ela tá falando o lado dela, tem um outro lado que eu não ouvi ainda. Aham. Né? Então, até eu ouvir o lado dela aqui, Eu não até vou ouvir o tomar lado do nenhuma outro, né? Eu vou considerar 50%. Eu sempre falo, até ouvir o outro é 50%, não dá pra dizer que é 100, né? Verdade, faz Depois que eu sentido. ouvi o outro, aí eu considero Aí 100. eu posso te, aí eu É. posso te falar, né? Então, às vezes, a gente vai desconsiderando, né? Algumas informações, algumas opiniões que às vezes a gente entende que Eu não acho são que não importantes. só isso, né? Desculpa te interromper, mas Imagina. trazendo agregando ali talvez a sua visão, mas não só isso, mas também eu acho que além da gente conseguir considerar a opinião do outro, a gente também conseguir filtrar essa opinião, né? Porque também não é toda opinião que realmente faz sentido. E isso a experiência traz muito forte, né? Exatamente. Porque tem opinião que, tipo assim, mas a mesma que não faz sentido, eu falo que faz sentido em alguma coisa. Tipo assim, a pessoa vem e fala um negócio contigo, você olha, observa e fala assim, não, cara, isso não tem nada a ver com o que a pessoa tá falando e comprovadamente não tem nada a ver com o que tem falando. Mas ela faz sentido do tipo assim, de você entender que dentro daquilo que a pessoa tá falando, talvez você tenha deixado alguma percepção, coisa. alguma coisa que ela percebeu ali. Aham. Então, às Que às vezes vezes... você começou a escutar, É, falou, não faz sentido, aí quando vê, não, mas às vezes não tá fazendo sentido no começo, mas em dado momento ela vai te falar alguma coisa que faz sentido. às vezes é uma percepção que ela teve do que você não é. Sim, Mas você, por exemplo, gerou essa percepção. entendi. Entendeu? Se ela teve essa percepção é porque você É porque fez de alguma forma você transpareceu isso em algum momento, Faz tal, né? sentido. Eu procuro hoje escutar bastante, ouvir bastante, bem mais do que antes. Antigamente eu acho que isso foi uma das coisas que, se eu tivesse escutado muita gente, eu teria evitado muito problema. Então, quando eu olho pra trás, hoje eu faço, nossa, a pessoa falou comigo. E aí, assim, vem os flash, né? Que é tipo assim, ó, fulano falou esse negócio Cara, fulano falou exatamente exatamente comigo. isso. E eu lembro que quando eu comecei profissionalmente, eu não trabalhava na Unilever ainda, eu atendi um grande atacadista e eu vi essa frase no atacadista e eu sempre ficava com isso na minha cabeça. Melhor do que você errar é aprender com o erro dos outros, né? Nossa, sim. Melhor que você errar é aprender... Eu falo isso muito com meus filhos. Mas e não é, cara, porque tem certas coisas na vida que não adianta. Que você tem que errar, não adianta. Não tem Eu como. falo, é que nem pai e mãe te dando conselho. Você fala isso pros teus filhos, mas tem coisa que não adianta. Eles podem ver você errar 1000 vezes. Tem coisas que só quando você erra, quando você passa, você aprende. E é Não verdade, não adianta, é tem como. impressionante isso. Tem coisa que a gente tem que viver na pele, né? Mas é isso. Infelizmente. Eu acho que aqui na Rara também, assim, né, nesse comecinho todo, que foi essa expansão, né? Que a gente fez uma expansão muito forte, muito rápida, né? Essa virada de chave que foi. A gente teve alguns momentos em que eu tive, por exemplo, um momento que eu errei, eu tenho certeza que eu errei, e que depois eu falei, cara, eu nunca mais vou fazer isso, assim. Tem vários momentos que eu errei, mas esse, assim, foi um momento que eu errei e prejudicou, né? Acabou prejudicando, né? O processo como um todo, né? Que foi um franqueado insistir muito comigo de que ele queria abrir num determinado ponto e que ele chegou a me mandar um e-mail, pra você ter uma ideia, né? Falando que ele assumiu o risco de abrir em determinado ponto, né? Olha. E aí você falou, então tá, quer saber? a gente acabei autorizando e o ponto não é um ponto bom. A gente tá no ponto até hoje, mas o ponto não é um ponto bom, né? Nossa, então a gente hoje trabalha para poder trocar o ponto, para poder ajustar esse ponto, para corrigir esse erro. Entendi. E aí o João antes mesmo falou comigo, cara, na época, falou, cara, você não deveria ter dado ok, você não deveria ter autorizado, você não deveria isso, aquilo, outro, tal. Mas você fica assim, pô, mas o cara tá assumindo a responsabilidade. O cara tá assumindo. Ainda assim, mas não tem isso, cara. A responsabilidade, ela é nossa. Porque ele tá assumindo a responsabilidade, mas ele vai precisar da ajuda da franqueadora, né? O problema volta pra você. Vai voltar. O problema volta pra você. Você fala assim, não, o cara vai resolver o problema. Não, ele não vai resolver o problema. Não vai. Por mais que ele fale que ele vai se responsabilizar, não vai, porque ele não vai saber o que ele vai fazer. Exatamente. A pessoa não sabe como resolver aquele BO que ela mesma se enfiou. Você vai ter que ajudar. Exatamente. Não tem o que fazer. Essa foi a que te marcou mais, né? Eu acho que aqui na Rara foi assim, né?
Teve outras também, tem bastante, mas Mas essa foi a que mais marcou. Que você falou, acho que nunca mais marcou, mais eu vou fazer isso. tem Você, outras que que a você deve ter gente... olhado e falado, cara, nunca mais vou. Que raiva. Pra que É, que eu fui autorizar esse lugar? exatamente, é. É porque essa foi uma... Na verdade, sim, todo erro tem uma consequência, né? Aham. E aí, dependendo daquilo que te afeta mais, é aquilo que te marca mais, né? Aham, é o que te marca mais, né? Porque eu acho que talvez deve ter te marcado muito justamente por causa da insistência. E aí você fala, não, não vou, não vou. Aí, dado o momento, você ter cedido, né? Aí deve ter ficado na sua cabeça aquilo ali. Que você falou, pô, agora tá eu aqui tendo que Aí mexer com essa bucha. é difícil corrigir, difícil mudar, né? Muito Você difícil. colocou um ponto comercial no ponto errado, para você colocar esse ponto comercial no ponto certo depois, É muito você tem difícil. que envolver um monte de coisa. Você tem que envolver Uhum. negociação, você tem que envolver trabalho de busca. Aí, se você conseguir uma negociação boa, se você conseguir o ponto no lugar correto, aí Aí você você tem tem que que envolver todo o levar. trabalho de implantação, Exato, levar todas né? aquelas pessoas que já estavam acostumadas com aquele tal lugar ali Exatamente. pra ir pra outro lugar. E Isso pode ser aí. que as pessoas que iam naquele lugar já não vão naquele outro. É Nossa, é isso aí. muita dor de cabeça, É um né? processo longo até E resolver. até resolver, total. E hoje, assim, quando você tem uma lembrança, você que é bom com data, Hum, você tem uma lembrança ali de quando que você olhou e falou, cara, a Rara agora tá passando por um novo ciclo e esse novo ciclo vai fazer uma grande diferença dentro da empresa. Você lembra de algum momento que você viveu isso assim de perto? Quando você já estava dentro, né? Porque teve esse primeiro momento quando você olhou, viu a Rara nova, né, com um novo layout, aí você já começou a acreditar, virou franqueado, enfim, teve todo esse processo. Mas aí, durante esse processo ali, quando que você olhou e falou, cara, agora a gente tá entrando num novo ciclo que isso aqui vai fazer muita hum. diferença? Eu acho que não tem só um ciclo assim, sabe? Eu Aham. acho que tem algumas coisas assim que toda vez que foi acontecendo, eu fui entendendo que, até com base naquilo que eu já vivi em outros negócios, que o negócio foi ficando cada vez mais sólido, Uhum. né? Uma coisa que eu sempre falo que também é uma construção das coisas, né? Você vai construir um negócio, você não constrói só uma coluna. Você tem que amparar o negócio, né? Construir com várias colunas ali, né? E à medida que você vai ancorando o negócio, você vai colocando colunas, o negócio vai ficando mais sólido, né? Sim. Então, às vezes, como a gente começou lá atrás, você começa um negócio e o negócio já era muito interessante para poder franquear, mas o negócio não tinha uma logística igual tem hoje, Ah, não, nem né? perto, né? Então não tinha, não era assim igual era. Então faltavam algumas colunas. Então eu acho que foram entrando algumas colunas de lá para cá e que cada vez que foi entrando esse tipo de coluna, eu acho que foi um marco, né? Então assim, acho que tem algumas coisas que me vêm sempre na memória, assim, né? Eu acho que o processo de logística da Rara, ele para mim, o ajuste do processo de logística para mim, ele foi algo que Nossa, eu acho foi que foi muito algo sensacional, né? Foi muito muito bom, sensacional, muito né? bom. Aquele momento em que deu aquela pisadinha no freio e falar, galera, É, peraí, vamos resolver isso aqui, vamos dar uma organizada aqui na casa, porque se a sim, gente quer continuar nesse crescimento, a gente vai precisar reorganizar isso aqui. Eu acho é um isso aí. momento sensacional. A Maiane vem, ela pega processo, ela estrutura, desenvolve junto com o time dela, começa a Aham. formar um time de logística mesmo, né? Começa a colocar processos, KPIs, né? Que tinham, mas que não eram tão sólidos iguais são hoje. Então, esse para mim, eu acho que é um ponto bastante interessante, acho que é um marco. Aí depois, uma loja que me marcou muito foi a loja de Santos. A Ah, abertura, a inauguração de Santos, para mim, foi um negócio assim que eu achei. Para mim, acho que até para mim como profissional. Eu não me lembro qual foi o número da loja de Santos. Eu não me lembro bem na cabeça. Não lembro se foi 60, 58 e 55, eu não lembro. Eu sei que eu acho que a loja de Santos ela teve um processo ali de trabalho, de busca de ponto, de negociação com a franqueada, que é a Adriana, que está lá, né? Que está desenvolvendo o trabalho, né? Que a loja lá ainda não tá novinha, né? Não tem uhum. menos, tem um ano, acho que agora, fez um ano agora, pouco, bem recente. É, então foi um marco para mim, porque, pô, pisando no litoral paulista ali, é, num cenário diferente daquilo que a gente estava acostumado. Sim. Por quê? A gente foi desenvolvendo, foi crescendo, e aí a gente, pro Vale ali, a gente foi, né? Com São José dos Campos, Taubaté, a gente foi. Uhum. Belo Horizonte, a gente foi, né? Quando a gente fala foi assim, não é tão fácil, mas foi, né? A gente É, foi. é. A Sul gente de foi Minas, ralando. mas foi. Sul de Minas, a gente já tava aqui, então também. Nordeste também, né? E aí, você começar a pisar em praças diferentes, igual a loja de São Bernardo também, eu acho que é um marco pra gente interessante. Belo Horizonte, Savassi também é uma loja, assim, que é um marco pra gente.
Então eu acho esse marco interessante. E tem um marco grande dentro da Rara que eu acho que é quando o Jones começa a investir mais em gente. Porque dentro desse processo de negócio, assim como para o franqueado é importante, para a franqueadora também é. Uhum. Se a gente não acordar todo dia de manhã e pensando nas pessoas, o que vai ser disso daqui? Exato, em né? ajudar o seu franqueado, senão... Então, quando começa a, por exemplo, a entender que, cara, tem que trazer um profissional para poder apartar a Resolver tal expansão. problema. Aparta a expansão. O Will vai fazer a expansão, o Ricardo vai trabalhar na parte comercial. Ricardo, você está liberado para contratar uma pessoa para RH, uma gerente para RH. A gente trabalhar melhor o RH, trabalhar melhor gente, que é um processo importante. E aí vai, né? Vem a Paula agora, do marketing também. Aí o processo de implantação, por exemplo, vem a Dani, né? Que vem me ajudar a apoiar. Quem fazia implantação era uma loucura. Nossa, Era uma loucura. Eu ficava loucura, mandando pros caras contato de fornecedor, e aí o cara pegava o contato do fornecedor, aí o fornecedor mandava pra ele o orçamento, aí ele me devolvia o orçamento. Eu olhava, eu ligava pro fornecedor, cara, você tá cobrando mais caro do que você negociou. Então era tá assim, errado. era desse jeito. Então assim, hoje tem a Dani é um bração direito meu aqui. Super. Aí tem meu time comercial, que a gente foi podendo desenvolver e melhorar. Aí tem gente que trabalhava comigo que hoje é dono de loja. Nossa, verdade, então são vários né? marcos, assim, sabe? Você olha pra trás, tem muita coisa já legal, assim, né? E que isso é o que vale a pena. Com certeza. Isso é o que faz a diferença, né? A gente vê esse crescimento, desenvolvimento de pessoas. Isso é muito bom. E enxergar que ainda tem muito mais ainda pra frente. Isso é muito massa, né? Isso traz muito mais ambição, muito mais vontade de fazer o negócio acontecer todos os dias, né? Com certeza. E mata uma curiosidade pro pessoal aí. Como é que é o comercial da Rara hoje? Então, comercial hoje... Esse comercial, ele tá hoje com uma coordenadora, que também é outra conquista também, né? A gente ter uma pessoa para poder estar mais próxima dos franqueados. Uhum. Porque que é a Flávia, dentro do processo antigo, né? Eu tentava ficar próximo deles. Mas eu não tinha tempo, gente, né? Não tinha como, tempo para poder ficar tão próximo assim deles, né? Porque você tinha muita coisa pra fazer e era muita gente pra coordenar, então não tinha como. E aí tem uma escuta mesmo, ativa, parar para poder reunir, escutar, faz muita diferença. ouvir, era realmente muito diferente, né? Uhum. Então hoje tem a Flávia que trabalha comigo, aí a Flávia tem a gerente de sucesso, que antigamente ficavam debaixo de mim, então também não conseguia dar atenção para elas do jeito que deveria, Ainda né? tem esse, não é verdade? Tinha a Raquel, a Rejane e a Maria, que chegou por último agora. Então, tem esse processo. Hoje eu tenho a Luana, que me ajuda na coordenação de lojas próprias. Em lojas próprias a gente tem um time aqui de Pouso Alegre, que é um time já maduro, experimentado, né? Tem gente chegando, mas tem a Isabela, por exemplo, que já está aí com a gente há muito tempo, desenvolvendo um trabalho legal. Uhum. Nesse processo, a Angélica voltou para a loja própria, tá com a loja dela no Serra Sul e já pegou uma loja de Ouro Fino, né? E aí é legal, porque assim, eu vou vendo as histórias, né? A loja de Ouro Fino foi uma loja que eu tava voltando um dia de Campinas. E aí eu falei, eu vou entrar aqui no Fino pra poder... já tô mudando de assunto aqui, mas depois eu volto pro assunto. Não, mas por favor, pode falar. Tá e aí eu tava voltando, tava a Camila, minha esposa tava junto comigo, eu não lembro o que eu fui fazer em Ouro Fino. Eu fui fazer alguma coisa pessoal em Ouro Fino. A gente tava voltando no final de semana lá, não lembro. Aí eu falei, Camila, vamos entrar aqui pra tomar um café? Eu falei, tomar um café só... Vamos só tomar um cafezinho. Falei, vamos entrar aqui que eu quero ver se tem algum ponto. Aí nisso sério, eu já entrei. Vamos só tomar um café. É só um café? Eu já vim de lá, já fui entrando, né? Eu já passei por Jacutinga, Monte Sião e Ouro Fino. As três juntos, né? Ô, louco. Aí na última, que foi Ouro Fino, eu achei um ponto legal. Falei, pô, esse ponto aqui cabe uma rara, tranquilo, né? Liguei pro Jones e falei, tem um ponto aqui que cabe uma rara. Aí ele falou assim, aí, o que você acha? Eu falei, cara, pô, baita de um ponto. Eu acho que a Larissa, que tava com Santa Rita, tava dando certo. Uhum. Falei, pô, de repente a Larissa consegue pegar isso aqui e consegue tocar isso aqui. Se não for, vale loja própria, vale a pena. Falei, mas vale a pena, vamos abrir. Tem que entrar. E eu lembro de um senhorzinho, o senhorzinho até faleceu já, tadinho. O senhorzinho, negociação dura com ele. Pensa numa negociação dura com o senhorzinho. O senhorzinho chegou, eu olhei o ponto, ele não queria deixar eu entrar dentro do ponto. Não é possível. Ele não deixou eu entrar dentro do ponto. Uai. Ele falou assim, o ponto tá reformando, vai ficar pronto semana que vem. Enquanto não tiver pronto, você não entra. Aí eu falei, mas eu queria só entrar, porque eu vou mexer no ponto. Ele falou, tem algumas coisas que você não pode mexer. Eu falei, mas eu quero ver o ponto. Só quero ver. Por favor, eu só e ele, quero assim, ver. o ponto aqui, ele sentado na borracharia dele, do lado, assim, a oficina dele, né? Aí ele falou assim, não, volta semana que vem. Aí eu falei, então eu volto semana que vem. Aí eu tive que voltar semana que vem. E você voltou? Voltei, eu tive que voltar, porque senão ele ia alugar esse ponto pra outra pessoa, né? Nossa. E aí, ó, isso daí, a Angélica, que era do time comercial nosso aqui, né? Por isso que veio o assunto, a Angélica comprou a loja lá, negociou lá, né? Comprou a loja lá da Larissa, tá com a loja lá de Ouro Fino.
Então, e aí tem uma outra área comercial, outra parte comercial também, que são lojas próprias, Itajubá. Aí tem a Ana Flávia, que tá junto comigo também, a galerinha de Ouro Preto, de Aham. Lafayette, enfim, Alfenas. Lafayette, tem? Eu não Tem. Tem uma loja sabia. própria lá em Lafayette, uma loja Ó, bacana. legal. Até uma história também desafiadora essa loja. É? É. Olha pra História você que a gente ver. não sabe aquele limite da burrice e da... Ela tem essa história. Sei. Ah, é? Depois conta pra Depois eu te gente, que eu vou conto. querer Depois eu te saber. conto. Essa loja tem um desafiozinho nela. E agora que a gente entendeu como é que funciona o comercial, assim, quais são os pilares pra poder fazer isso acontecer? Então, aí aqui a parte nossa de gestão comercial, a gente tem trabalhado muito com os franqueados em alguns momentos da vida do franqueado. A gente está estruturando esse trabalho que ele é um pouco novo, mas a gente está desenvolvendo um trabalho para que a gente cuide do franqueado de acordo com o momento dele dentro da história de vida dele da Rara. Aham, Então a gente tem hoje 5, 6 lojas mais ou menos, que são lojas novas. certo. São lojas que acabaram de nascer. Aí eu falo com a Flávia aqui, a gente coloca elas no berçário. São lojas que a gente tem que cuidar delas do comecinho mesmo para poder fazer com que essas lojas engrenem. E aí, qual que é o trabalho em cima disso? Toda a parte de apoio na parte de desenvolvimento de pessoas, na parte de contratação de pessoas, de novo, tudo voltado para a gente. Porque é a Uhum, base, se você fizer essa base boa, a loja vai performar depois. com certeza. Então, essa parte de análise de pessoas, desenvolvimento de pessoas, a próprio desenvolvimento do franqueado com relação às pessoas. Então, Uhum, ou escutar muito o franqueado, mas falar com ele muito. Vai sim. nesse caminho, vai por aqui. Né? Não vai por aí não, por aí vai dar ruim para você. Né? Ei, Vem para ei, cá. vira pra direita que pra esquerda não vai dar bom, Exatamente. não. Exatamente. Né? É porque a gente sabe dos desafios que ele vai enfrentar, né? A Sim. loja de São Bernardo, por exemplo, ela abriu, a Vivi, que é a franqueada de lá, ela contratou 2 gerentes. Ela contratou uma gerente, que fosse tipo assim, essa é gerente e essa aqui é a subgerente. Ah, Normalmente a gente nem faz isso. Mas ela aham. já, tipo assim, deixa eu já ter Já né, quero me um plano A e um plano precaver. B. Aham. Aí o plano A pediu demissão, o plano B também. É, Mentira, que ela é. tinha os dois e os Foi, dois deu foi. ruim. Ai, Foi, não ela me liga acredito. num sábado. Olha só pra você ver, a loja dela Eu inaugurar imagino o inaugurou desespero. na quarta, se eu não me engano, né? Ela me liga num sábado, assim, eu tô voltando de viagem, voltando a viagem a trabalho, né? Eu tava cansado, foi uma semana pesada, a Vivi me liga e fala assim, Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô precisando de uma gerente, cara, porque a loja vai abrir, as 2 gerentes minhas pediram demissão e a vendedora também pediu demissão. E eu Meu tava com o time Deus. completo, não tô mais. Eu tô faltando todo mundo. E faltava quanto tempo? Faltava 4 dias, 5 dias pra abrir a Pai loja. amado, que desespero. Aí eu E elas falei, já tinham feito o treinamento, tudo? tinha feito tudo, cara. E era Mães, assim, né? Perto de Mães. A loja Ai, abriu um pouquinho antes de Mães lá, né? Que é a data importante. nossa. Aí eu não podia nem tirar alguém daqui pra poder mandar pra lá. Porque ia ficar É. desfalcado. Aí eu comecei a pensar, falei, cara, quem que eu mando, né? Aí tinha uma colaboradora que já trabalhou comigo, fez um baita de um trabalho com a gente. Acabou saindo porque tinha algumas coisas pra poder desenvolver. Mas seria ideal pro que ela tava precisando. Aham. Aí eu falei, não, eu vou ligar pra ela, né, primeiro, que era um sabadão. Eu falei, fulana, pelo Fulana, só amor de desculpa Deus, me atrapalhar o seu ajuda aqui. sábado. E aí é aquela história, né, de você começar o ciclo e encerrar o ciclo bem. Porque a gente começou o ciclo e encerrou bem. É óbvio que dentro da minha carreira tem vários ciclos que encerrou errado, viu? Não sou Aham. perfeito com relação Faz a isso, não. parte. Infelizmente, a gente às vezes quer encerrar bem, mas a gente não consegue. Mas esse se encerrou bem. E aí, assim, no encerrar bem, eu falei, pá, tô precisando de Tem você. uma porta Tem uma aberta ali, oportunidade né? pra você e tal, pra você poder fazer um trabalho lá. Vamos, como Tá. freelancer ou como você poder ficar um tempo? Ah, como freelancer eu vou, porque eu não quero morar em São Paulo. Aham. Beleza, foi pra poder resolver o problema. Ela Então- tá lá até hoje. Não, brincadeira. essa não. Ela já fez outros trabalhos de freelance pra gente já. Ela Vai já... acabar voltando um dia, eu acho, imagina, enfim. Imagina É. você fala, vou de freelance. Então, ela tá É. morando em São Paulo hoje em dia. É. E aí, assim, aí a gente desenvolve esse trabalho com essa galera que é meio que do berçário, né? Depois a gente tem uma galera que não tá performando. Uhum. E tem as lojas que não estão performando bem, que estão fora do ponto de equilíbrio, que a gente precisa desenvolver elas. Elas já são lojas, às vezes, que já estão mais maduras, mas elas não conseguem performar. Então aí Por a gente algum faz um motivo. trabalho de identificar o que está acontecendo na loja. Isso é muito importante. Esse trabalho de consultoria. Porque é fácil eu chegar, o franqueado chega também, e outras pessoas chegam e falam assim, o problema dessa loja é fluxo, vamos mudar de ponto. Entendi. O problema dessa loja... tem várias coisas absurdas que a gente ouve, sabe assim? O problema dessa loja aqui é que o pessoal vira pra lá e não vira pra cá. O problema as coisas assim doidas. Oxi. O problema dessa loja aqui é que a parte de exposição não é atrativa. É a mesma exposição em todas as lojas. O problema dessa loja aqui é que ela não regionaliza. Ela não conversa aqui com o público aqui. Uma coisa que eu ouço muito, essa loja parece ser muito cara e as pessoas têm medo de entrar. Essa loja... Não, isso é Sim, impossível. sim, a gente ouve várias coisas.
E aí e aí o franqueado, às vezes, no desespero, ele fala assim pra mim, se ele me manda mensagem, aí é o que eu falo, né, que eu nego tudo. Eu falo, não, essas coisas eu nem olho, eu nego tudo. Eu já... Nego tudo, já É. vai. Se tivesse um meme lá daquele que coloca botando assim, era só assim, nego, ó, o vermelhinho é. aqui, ó. Que ele me fala, cara, eu quero vender berlock mais barato. Eu quero Não. fazer isso mais barato. Eu Não. quero fazer aquilo outro. Não, tudo não. Aí eu falo assim, cara, primeiro, vamos fazer um diagnóstico da tua loja. Quantas pessoas entram por dia na tua loja? Quantas pessoas, quantas compram? Dessas que compram, qual o TM, qual o ticket médio da tua loja? Então, assim, são coisas pra pessoa básicas. entender que não vai adiantar você mexer nisso aqui, não vai adiantar você fazer isso. Vamos fazer um estudo, vamos entender realmente aonde que tá o problema, pra gente melhorar esse problema. É isso aí. Tem um vendedor específico que não performa, é o time todo que não performa. Então, são várias coisas que aí esse meu time hoje faz, né? Antigamente eu fazia pontual. Eu ia ali, fazia pontualmente e tal, Agora fazia com o maior prazer. todo... Agora eu tenho um time que faz, e aí eu sento com eles e falo. Com base nessas informações, né, nos KPIs, a gente senta e a gente fala junto, ó, essa loja aqui precisa atuar nisso daqui, nessa frente. Essa daqui nós vamos atuar nessa frente. Essa aqui nós vamos atuar nessa frente. Legal, isso aí deve ser muito massa também, né? Quando vem com um problema, consegue solucionar e tem essa virada, o ponteiro, cara. né? Mexe o ponteiro. Ó, a gente tem vários cases aqui. A gente tem um case top, que é conjunto, né? Mas é um case top, trabalho do franqueado e do franqueador, como tem que ser, 50-50, né? Sim. Que é um case de Belo Horizonte. O franqueado nosso de Belo Horizonte topou, ele fez uma experiência numa escala diferente. Uhum. E eu, desde o começo, meio que torci a orelha no nariz pra essa escala. Nunca achei assim que... Mas, cara, é um negócio que se desse certo seria top. Uhum. Né? Só que não deu certo. E aí a gente precisou mudar. E aí o fato da gente mudar, da gente identificar, falar, ó, aqui tá o problema, né? Aqui a gente pode resolver assim. Só nisso daí a gente aumentou a venda em 20%. Entendeu? Nossa, eu acho que eu lembro dessa história Foi lá atrás, né? Lá no começo, Isso. eu lembro dessa história, eu acho. E aí, assim, aí tem outras coisas que a gente faz. Mas esse tipo de coisa, você dá o remédio correto, porque você diagnosticou corretamente o problema, aí não tem preço. Cara, e isso mostra o quanto tem comprometimento, né? De realmente vocês não fazem de qualquer jeito. Fala assim, olha, eu entendo que você tá, assim, querendo achar uma solução e por isso você tá agindo dessa maneira. Que você quer tomar tal decisão, quer fazer tal coisa e que você acredita que essa vai ser a solução. Mas confia em mim, eu não tô negando porque eu sou chato. Sim. Eu tô negando porque a gente precisa entender qual que é o teu real problema. A gente quer te ajudar de verdade. A gente não quer só deixar você fazer o que você quiser e depois não ter no final a gente não ter solução nenhuma, né? Sim. Então isso eu acho uma coisa fundamental e eu acho isso muito massa na Rara. Porque é isso, desde até antes de você abrir e depois que você abriu, eles não vão te deixar na mão. O que você precisar e o que vai trabalhar junto, exatamente. E tem a galera que tá performando bem também, né? Que tem assim, a galera que tá acima, né? E aí eu sempre falo, a galera que tá acima é igual aquele aluno que vai bem na escola. Normalmente, o aluno que vai bem na escola, o professor tende a deixar de lado. É verdade. Né? Ele vai dar atenção para aquele que tá indo mal, ele fica do ladinho ali, Eu falo que o professor, quando você tem um aluno muito bom, tem 2 tipos de professores. O primeiro professor é aquele assim, não, esse aluno ele é maravilhoso, eu não preciso me preocupar com ele. E o outro é o que usa, no bom sentido da palavra, desse aluno para agregar ainda mais. Ou seja, pega esse aluno de exemplo para ajudar um outro que às vezes está com problema. Tipo assim, estou tentando te ensinar, eu tô com um problema com outro aluno ali. Eu acho que isso pode ser aplicável até nas lojas também, né? Tô com um problema aqui que a forma que eu tô fazendo não tá dando certo. Aluno, fulano, como é que você faz? Porque o seu tá dando certo. Aí ensinou pro outro aluno, gente, ó, fulano fez dessa maneira aqui, tá dando muito certo, vamos replicar então todo mundo dessa maneira aqui, né? Sim. E eu falo que não esquecer do cara que é bom. Exato. Porque o cara que é bom, às vezes ele tá ali e você não tá falando nada, né? Ele vai se sentir... Ele vai se sentindo mal e outra coisa, ele para de se desafiar, né? É verdade. Então, a gente ele tem algumas indo bem, lojas... tá funcionando, né? A gente tem algumas lojas que tem uma performance muito acima da curva. Eu vou até falar os nomes aqui também, depois que eles avisam. Ah, eles vão ficar felizes também. Mas a gente tem, por exemplo, loja de São Lourenço, com a Lu, que é uma baita de uma empreendedora lá. É uma loja que tem performance acima da média. Entendi. Mas dá pra fazer mais. Uhum. Entendeu? A Lu tem potencial pra fazer muito mais claro, do que entrega. Então sempre a gente tem dá, né? Pra fazer um pouco mais. Isso, aí eu falo pra Flávio, ó, agora você vai trabalhar um pouquinho a Lu ali, não deixa a Lu ficar... Pega tranquila, ali a Lu, tá muito tranquilinha, vai lá. Ela pra cá, Vai lá cutucar ela um pouquinho. A gente tem Igarapé, que performa super bem. Aí lá a gente tá sempre incentivando a continuar, a evoluir. Né? Tem lá os empreendedores lá que
fazem também um trabalho legal. O Nixon, lá no Nordeste, ele viveu um momento mais complicado e agora ele tá vivendo um momento em que não conseguiu ajustar muita coisa, está começando a colher os frutos desse ajuste que ele fez. Então, e aí tem a Carol, que saca bastante de moda. Então, assim, a gente aprende muito com ela, a rede toda aprende. Legal. Né? A gente tem, eu falo assim, é a história da gente aprender a conviver com mulher, né? A gente tem Carol, a gente tem a Lu de São Lourenço, a gente tem a Andréia de Igarapé, a gente tem a Leide de Poços de Caldas. Nossa, cara, é gente pra caramba. Tem a Valéria de Varginha. A Larissa de Santa Rita. A Larissa de Santa Rita, nossa. A Laíssa. A Laíssa, que verdade. ensina a gente pra caramba. Tem a Malu de Itabirito, que é história bacana. A Malu abriu a lojinha de Itabirito lá. Malu, eu falo que ela é chatinha pra caramba, porque ela vai fica no pé meio até eu. Até ir, né? E aí agora abriu mais uma em Diamantina, cara. Abriu Diamantina é um sucesso também já, entendeu? Então, assim, essa mulherada que tem aqui, né? Que desenvolve o trabalho. Chegou agora lá em Passos a Flávia também, que tá começando a desenvolver um trabalho, começando a colher os frutos, né? A interior de São Paulo, a gente tem a Adriana de Santos, enfim, tem uma galera nova aí, uma galera que já tá com a gente há mais tempo. E essa galera vai empurrando, a gente precisa ir cobrando quem tá indo bem, né? Por isso que eu falo que é bom você dividir sempre em blocos. Quem nasceu, você tem que cuidar. Aí quem não tá performando, você tem que cuidar para poder performar. E quem tá bem, você tem que incentivar para poder continuar crescendo, continuar desenvolvendo. Se o resultado já bateu no teto, que não acontece, eu falo que não acontece, isso nunca vai acontecer. Mas se na cabeça dele já bateu no teto, pô, por que não abrir mais uma loja? Sim. Então, por que a gente já não tá no momento da gente empreender, de você voltar a buscar mais uma? Sim. Então, é esse o trabalho que a gente faz aqui. A área comercial tá sempre olhando para isso daí, sempre olhando para esse lado. Eu acho que é importante também, porque muitas vezes ali, às vezes tem alguém que tá dando muito certo e alguém que não tá performando por algum motivo, e essa pessoa vai falar assim, o meu por causa disso, disso e aquilo. Você vai falar, não é por causa disso, disso e aquilo, porque a gente tem uma mesma loja que é muito parecida com a sua, numa cidade que tem a mesma quantidade de pessoas, num local que é assim, assim, assado, e aquele local tá dando certo. A gente precisa entender o que tá acontecendo aqui, né? Então é muito importante, sim, incentivar aqueles que estão dando. E rodar, né? Que eu acho que é uma herança que eu tenho desde que eu me entendo por gente na área comercial. É estar nas lojas, né? A Flávia hoje tá lá em Campinas. Amanhã, acho que Limeira. Semana que vem, Avião, Nordeste. E ela vai lá em Pinheiros, que é lá no Maranhão. A gente tem uma franqueada lá em Pinheiros, no Maranhão. Nossa. Que é a mãe e a filha, cara. Faz um baita de um trabalho lá. Isadora com o time lá. E elas estão numa cidadezinha que quando você chega lá em São Luís, você ainda tem que andar mais um tanto para chegar lá ainda. Não é que você chega de avião, não, e vai lá. E vai tranquilo. Não, você vai chegar de avião. Boa. Aí você vai pegar uma balsa, né? Que é o ferry boat, que o pessoal fala lá, e você vai atravessar até chegar na loja. Vai mais umas 2 horas. Caramba. Então você vai de estrada, você vai de avião, você vai de barco, mas você vai. Né? Mas você vai. Mas você vai. Entendeu? Lugares que a gente nunca imagina que tem uma rara, mas você vai, cara. E aí, assim, aí é aquela história, né? Quando abriu, a gente conseguiu dar essa atenção? Não conseguiu. Mas agora a Raquel tem uma agenda de 40, 60 dias mais ou menos. A coordenadora já tá indo. A dona Solange queria ir, que a dona Solange acabou de ser da cirurgia. A gente falou, dona Solange, pelo amor de Deus, Não dá, mulher, se acalme. Calma, mas daqui a pouquinho ela vai também. Um pouquinho, certeza. Daqui a pouquinho ela vai querer também. Então é isso, assim, cara. Se a gente resolver abrir uma loja no Acre, vamos abrir no Acre. A gente tem que abrir para poder visitar. Para poder ir. Para poder ir. Porque se você não estiver ali também, não só... Porque por mais que na internet a pessoa veja que você tá ali, que você tá fazendo, que você tá se dedicando, que vocês estão... Cara, estar presente faz muita diferença. Porque eles realmente sentem o quanto vocês estão dedicados a fazer aquilo acontecer. E aumentou o time justamente para poder fazer isso. Exatamente. Eu fico vendo algumas franqueadoras que não tem a figura da gerente de sucesso, do consultor comercial, né? Tem muitas franquias que não tem, viu? E eu tô falando de franquias, não é franquias pequenas não, franquias com 300, grandes. 400, 500, 600 lojas, né? Algumas franquias investem hoje no consultor via IA. Eu fico imaginando assim, como é que deve ser. Nossa, deve ser muito irritante. Na ABF eles vivem, a gente vive conversando com essas pessoas que trabalham assim, né? Tem até um cara muito bom que desenvolveu um projeto sobre isso, mas... E aí ele me falou, cara, você não precisa. Mas como assim não precisa? Pô, não, o teu franqueado de manhã vai bater a foto da loja, vai te mandar a foto da loja, aí você vai fazer ali, ver se a vitrine tá certa, aí você vai seguir uma rotina direitinho e tal, você vai acompanhar todos os indicadores que você acompanharia presencialmente.
Aham. E aí eu concordo com ele, porque de fato os indicadores Mas não é essa a frios, questão, né? frios você acompanha. Exato. Agora, o olho no olho, o escutar, o ver como é que é o mercado, o escutar as clientes. Porque o propósito nosso aqui é atender bem as pessoas. Aham. Se a gente não tem esse propósito, qualquer coisa serve, né? Sim. Então, como é que você garante isso? É presencial, não tem Estando como. lá, com certeza. E hoje, o que que você analisa para um bom candidato para, né? Porque deve aparecer muita gente aqui querendo abrir uma Hara, porque a Hara, né, graças a Deus, tá a milhão, né? Então, deve vir muita gente atrás. O que que você analisa para saber se aquele candidato vai ser bom ou não realmente para ser um franqueado? Então, assim, ó, é até engraçado isso, porque a gente conversa com homem, conversa com mulher, né? E quando a gente conversa com homem aqui, a primeira coisa que a gente pergunta, eu pergunto sempre, é quem é a mulher que vai tocar o negócio? Eu sempre faço essa pergunta. Né? Não sei Muito se, bom. não sei se o Will tá fazendo agora, mas eu sempre faço. William, beleza. você tá fazendo essa pergunta? Vamos perguntar pro Will depois se ele tá fazendo essa pergunta. Eu falo, quem são as mulheres que vão tocar o negócio, enfim, que vão estar lá na ponta? Porque Porque hoje, você não vai funcionar lá na ponta da loja. com certeza. Você funciona no financeiro, no administrativo, né? Na ponta você não funciona. A loja é um ambiente de mercado. Então, acho que esse é uma das coisas, né? E quando a gente está conversando, eu sempre pergunto do papel. Qual que é o teu papel? O que você acha que é o seu papel? Qual que é o teu papel dentro do negócio? Qual que é a tua responsabilidade dentro do negócio? Entendi. O que você quer? O que você imagina que você tem como responsabilidade de fazer? Isso é muito importante, porque aí a gente vê de tudo, né? A gente vê gente que realmente tem comprometimento, quer fazer, quer acontecer e tudo mais. E a gente vê gente que fala assim, não, meu papel é o seguinte. E isso, quando acontece isso, normalmente dá errado. Ó, meu papel é colocar o dinheiro no negócio. E eu não quero me envolver no negócio. Então, e aí a pessoa Aí você já olha. espera, tipo assim, que o sucesso do negócio ele vai estar atrelado ao meu desempenho 100%. Uhum. Entendeu? Aí E já aqui também não dentro eu funciona. vou errar. Eu vou Sim. errar também, mesmo que por mais que a gente já errou, já acertou, eu vou errar. Aham. Então, tem que ser os dois juntos. Tem que ser os dois juntos. Não dá pra ser um sozinho. Então, é sempre esse conjunto. Como é que a pessoa analisa isso, como é que ela vê esse processo. Entendi, faz sentido. Até porque você precisa entender toda. Se a pessoa não tem um perfil, não adianta nada, E a né? história da mulher. A mulher é importante. Não adianta, a área é uma Se não empresa tiver a de mulher- mulheres. Se não Se tiver não a tiver a mulher mulher, ali. meu amigo, não tem jeito. Aí, se não tiver mulher, assim, todo mundo vai te matar. Vai falar assim: É. Ô, Ricardo, o que você arrumou lá? É. Por isso que tá dando BO. A gente já falou que tem que ter a mulher Tem ali. que ter a mulher na ponta, não tem jeito, cara. E hoje você tá fazendo parte do RH também, né? Nesse processo de RH. Como é que tem sido isso pra você? Essa história do RH foi o seguinte, aqui nesse processo de RH tem várias pessoas que eu acabei buscando, né? A Maiane foi uma pessoa que veio pelo Maxwell e a Angélica, mas que eu entrevistei para poder trazer o processo de logística ali, eu acabei participando dele um pouco. Nossa, o negócio era um problema aço e eu falei, tem que resolver esse problema. Né? Não, vou resolver porque Tem não que tá ajudar a dando. resolver. Resolver o problema, quem resolveu foi a Maiane e o João antes, né? Eu só dei uma contribuição pequenininha. Mas eu busquei para poder resolver. E aí outras coisas que eu acabo buscando aqui, né? Eu sempre falo que a gente tem que se comprometer sempre mais do que aquilo que você é pago, daquilo que você foi acordado. Uhum. E aí, o João antes vinha, desde dezembro, que ele vinha falando da gente contratar essa gerente de RH, né? A gente tem uma profissional top aqui de RH, que é a Jennifer, que vinha desenvolvendo um Sim. trabalho, que agora está na licença maternidade dela, tudo mais. A gente está ansioso para ela poder voltar, porque tem um monte Faz de... falta, né? E aí a gente queria trazer alguém com um pouco mais de experiência, de processos, de sistemas, um pouquinho mais, porque a Jennifer tem uma experiência comercial também top. Às vezes eu até penso que ela tem que estar do lado comercial também, sabe? Aham. Mas eu precisava de alguém com uma vivência de RH que a Jennifer não tinha. Entendi. E aí eu comecei a fazer o processo seletivo, a Jennifer foi tocando o processo, eu fui entrevistando e a gente foi tocando. Aí eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo, que se chama Valesca. A Valesca, ela foi minha gerente de RH naquela empresa antiga, na minha outra vida lá, né? E ela trabalhou comigo uns 3, 4 anos. E a Valesca, eu brinco, ela é uma mãezona, assim, sabe? Gente boa demais. E ficou amizade muito, muito, muito forte, assim. E admiração pela profissional que ela é. E eu comecei a trazer ela para fazer alguns recrutamentos aqui para mim na Hara. Hoje já faz recrutamento pra um monte de gente aí, né? Tem uma galerinha que ela trabalha aqui, a Larissa, a Leide. Já colocou pra todo mundo. As meninas foram fazendo contato com ela, amam ela de paixão e tal. E ela sempre tá buscando. E assim, ela tem muito uma leitura de que ela entende bem o profissional que eu gosto de trabalhar.
Ah, Nesses 3, legal. 4 anos, ela parece que Ela absorveu como pegou, ninguém. né? Aham. Ela conseguiu se conectar com isso e Isso. ela consegue Ela trazer consegue realmente trazer. aquela pessoa que você precisa. E aí o Jonas falou, cara, então vamos trazer. Então fala pra Valesca a te ajudar. Aí a Valesca me ajudou no processo seletivo. Quando ele me ajudou, falou, o que você acha? Eu falei, cara, eu quero que fique debaixo de mim, porque eu tenho esse negócio de entender que gente é importante. Não é que outras pessoas não têm. Qualquer pessoa, eu Sim. entendo aqui na Rara que tem isso. Não, Mas mas ainda assim tem gente que tem uma visão um pouco mais, tem um tato maior pra isso, né? Com certeza. Eu vejo tanta oportunidade aqui pra gente poder desenvolver e melhorar, que eu falei, cara, eu quero que esse negócio fique debaixo de mim, mesmo sendo trabalhoso. Aham. Né? Eu tenho uma reunião semanal com ela, eu converso com ela toda hora, a gente tá conversando, tá estruturando. E isso vai ser muito bom pros franqueados e aqui pra franqueadora também. Sim. Então, não sei até quando vai ficar, mas enquanto tiver, eu quero desenvolver Enquanto um tiver, trabalho quer junto com ela desenvolver. e a gente desenvolver essa E tá parte de dando muito gente. certo, né? Tá? Estamos evoluindo. Estamos evoluindo. E deixa eu te perguntar, quando, assim, a sua equipe ali já tá bem estruturada e montada, mas quando o franqueado vai abrir ali, né? Você já conversou com o franqueado, já achou o ponto e tudo mais. Ó, qual que é a sua visão, né? O que geralmente você fala pro franqueado para ele conseguir montar uma equipe que vai dar um grande rendimento, que seja uma equipe de alta performance ali? Que geralmente você fala pra ele, o que você procura nessas pessoas? Então, aí assim, tem uma parte da Universidade Rara que dá essa base para o franqueado. Legal. Então ele fala assim, qual que é a característica de uma boa consultora? O que ela precisa ter? Uma boa líder, o que ela precisa ter? Né? Para que o franqueado, quando ele faz ali o beabá certinho, o treinamento certinho ali e tal, tudo que tá lá no, Fica tudo tá lá no redondinho, SUTS, né? tá tudo certinho, né? Ele vai já buscar. Então, assim, desde o momento que ele vai iniciar o processo da forma correta, que a gente ensina a fazer a captação, né? Como vai captar currículo, como, quando, onde vai captar currículo. Quando a pessoa chegou, como você vai fazer essas boas-vindas com a pessoa, para que ela possa se adaptar. Como você vai. E aí entra aqui a parte nossa aqui, né? Como que você vai remunerar. E vocês acompanhando todo esse processo, Isso, né? isso aí. Ah, porque tem muita dúvida, né? A pessoa Sim. nunca foi empreendeu. Cara, quanto que eu vou pagar pra uma gerente? Exato. É uma pergunta que eu ouço o tempo Tenha, todo. por mais que tenha tudo ali na Universidade Rara, tem coisa que Sim, a pessoa precisa estar ali no dia a dia pra entender, né? exatamente. Aí, por exemplo, eu queria validar aqui essa pessoa. Né? Aí quer validar, beleza. Quer que uma gerente nossa entrevista? Entendi. Bate um papo, quer que a Marcila bate um papo, dependendo da pessoa, tal, pra gente poder. E aí Ter vai. certeza, né? Que é Diminuir o erro, né? com Certeza a gente não tem, certeza. viu? Infelizmente. A gente só vai ter na hora que for É, colocar ali no dia a dia, né? porque é um negócio que, tipo assim, depende dos dois lados pra dar certo, né? Exato. Uhum. Então é um negócio que às vezes dá muito certo de cara, às vezes não. E às A gente vezes precisa refazer. às vezes achou uma pessoa muito boa, mas às vezes o franqueado ainda não entendeu e aí ele não conseguiu manter aquela pessoa legal ali porque não tava com a mesma cultura, não tava com a mesma vibe, né? É É isso muita aí. coisa. É muita coisa aqui. Às vezes a pessoa não bate, né? Às vezes a pessoa não Ah, não bate. gosto do jeito que fala comigo. Mas tá te maltratando? Não, é que eu não gosto. Falei, então, Então, fazer o quê, né? tá bom, né? Vou Né? fazer o quê, Não né? tem o que Não tem muito. fazer. Aí eu já não tenho muito como te ajudar. Não tem o que fazer, né? E falando até em cultura, na cultura da Rara, assim, o que você acha que ela te influencia na sua função como diretora ali? Então, o fato de, por exemplo, trabalhar feliz, eu acho que é uma coisa que me influencia muito, né? Eu vim de uma empresa que eu tinha toda sexta-feira uma reunião, 8 horas da manhã, com meu diretor, com meu vice, com o VP, vice-presidente. Não era o CEO, não. Com o VP e com outros diretores, outros regionais, né? E essa reunião, eu sempre falo comigo, o pessoal sabe bastante disso, essa reunião era numa sala de telepresença, que é uma sala com um telão gigantesco, tamanho dessa parede aí do lado aí, desse tamanho mesmo, Jura? e com várias caixas de som, assim, sabe? Sei. Então é telepresença porque, tipo assim, você tá ali, você tá vendo a pessoa mesmo assim, se a pessoa escorrer um suorzinho aqui, Você vai você vai enxergar. entender, a pessoa tá suando, né? Meu Era exatamente Deus! isso, né? E ela era de 8 às 10 toda sexta-feira. E eu tinha várias reuniões, minha vida era entrar e sair de uma reunião, era muito complicado. Eu tenho um pouco de alergia de reunião hoje por conta disso, sabe? De tanto que É. teve que fazer ali, né? Mas essa era pra fechar a semana. Essa era mais assim, tipo assim, sexta-feira, que é um dia que todo mundo, pô, sexta-feira, né? Vou ficar o Sextou. final de semana com a minha família e tal, né? Eu acordava às 6 horas da manhã pra poder olhar meus números, indicadores e tal, e ia lá pra essa reunião. E tipo assim, cara, não tinha como sorrir, né? Como é que você sorri num ambiente desse?
com o teu gestor falando um monte de coisa que, tipo, que é Martelando um baita de aquela um cara, um baita de um pressão. profissional que você fala assim, nossa, o cara é um baita de um profissional, né? Se for ver, pô, essa pessoa que eu tô falando aqui, inclusive, é um cara conhecido nacionalmente. Mas você vê o cara falando umas coisas assim que não combina. Que não combina, talvez pela pressão que ele toma de acionista, Sim. talvez pela pressão que todo mundo se dá em si, né? Então eu vivia tenso. A minha vida Nossa. sempre era tensa, assim, eu sempre tava Já travado. acordava com o ombro aqui, assim, né? Tava travado. E aqui, cara, uma coisa que eu gosto é que eu posso fazer meu trabalho, eu posso desenvolver meu trabalho, eu posso sorrir, eu posso brincar. E eu gosto muito de às vezes, fazer uma brincadeirinha ou outra com a turma pra descontrair. Então, É um ambiente muito mais eu leve, gosto. Isso né? vem da Dona Muito Solange. mais A Dona Solange, vívido. ela cobrou isso de mim quando eu cheguei. A primeira vez que ela Nossa, falou. Aí eu preciso falar, porque eu fico imaginando que você deve ter chegado assim, né? Duro, com É. 30 nó nas costas, porque saiu daquele ambiente, tava com aquele tanto de coisa. E a Dona Solange chega que parece que tá, assim, pisando na nuvem, né? De tanto que flutua. Ela vem assim, ó. Vem que vem. Eu imagino ela pegando a sua mãozinha assim, vem aqui que eu vou te ajudar a andar nas nuvens também. Ela falou assim pra mim assim, acho que essa primeira, sei lá, algumas vezes eu tinha conversado com ela. Ela falou assim, Ricardo, você precisa rir mais. E aí eu pensei assim comigo, assim, falei, nossa, se a Dona Solange soubesse o tanto de pepino que eu tinha, porque eu tava com os pepinos pra trás lá ainda, né? Nossa, se a Dona Solange soubesse tanto de coisa que eu tinha Ela com não relação... me falava pra rir ela não me falava mais. pra rir mais, né? Mas aí, quando o tempo vai passando, né? Eu tinha um sócio também que ele era muito espirituoso demais. Grande amigo, inclusive, hoje. E ele sempre fala, né? Cara, o problema tá aí, né? A gente tem que se divertir, tem que levar, tem que, enfim, né? Então eu fui, acho que, juntando um pouco essas coisas assim. Não quer dizer que eu ainda não sou, mas se vocês conhecessem esse Ricardo 10 anos atrás pra esse Ricardo de Era hoje, era completamente totalmente diferente. diferente. Era Ricardo executivo, tipo assim, o tempo todo, sem rir, Era assim, era um robô. Entregava a Nossa. meta, entregava o resultado. Eu me lembro que os primeiros... Quando eu entrei na Way, os primeiros 3 anos, 3 anos e meio, eu nunca deixei de bater uma meta. Então eu era meio que uma Caraca, máquina de uma entregar máquina resultado, né? mesmo. Não que não tenha que Só ser, que tem não, que ser, mas não ao mesmo... divertido, não era divertido, né? Exato, só que ao mesmo tempo, literalmente se tornou uma máquina, porque também já não conseguia nem sorrir mais, Não tava era só divertido, ali. né? Não era divertido assim. Na verdade, eu vim carregando isso desde a Unilever. Uhum. Unilever também eu era um profissional que tinha uma alta performance, altíssima, acima do nível. É muito engraçado, né? As pessoas que geralmente têm uma alta performance, assim, elas acabam entrando tanto nesse processo de entregar, de fazer e tudo mais, que não consegue mais se desprender Desligar, disso, se desligar disso, e aí realmente vive assim, né? é. Sempre tenso e pensando no próximo, e pensa até que não pode se divertir, que não pode fazer, porque Exatamente. precisa fazer outras coisas, não é? A gente tinha tem nada a ver aqui com a história, né? Mas a gente tinha uma avaliação uma vez por ano de executivo e tal. Você entrava numa clínica de manhã e você no final do dia você passava por uma bateria de exame. Nossa! E no meio dessa bateria de exame tinha uma entrevista com a psicóloga. Nossa! Né? E aí, toda vez que eu sentava com a psicóloga, eu falava assim pra ela assim, né? Eu lembro direitinho, eu falava assim, cara, eu tô com um problema, doutora. Mas qual que é o problema? Assim, é porque às vezes eu tô me desligando das coisas e eu não quero me desligar. E ela falava assim, eu tô me desconcentrando, sabe? Ela falou assim, gente, mas isso é normal. Mas né? você deveria fazer isso. Eu tinha esse negócio assim, sabe? Eu era meio que... E aí quem sofria muito? A minha família sofria muito. As pessoas... É engraçado Tem que como você tá nesse automático, você só sente esse sofrimento quando você sai do automático. Agora, quem tá em volta, nossa, sente muito, né? Nossa, Deus do céu, cara. Uma vez, ó, das doideiras da vida, né? Eu tinha uns processozinhos que eu sempre fazia, né? Reunião, agendamento, tal, relatório disso, relatório daquilo, outro, tal, né? Tinha uma vida de processos. E aí eu pensava assim, pô, se eu tenho tanto processo no meu profissional, aqui em casa também deveria ter. Né? Não acredito, meu Deus do céu. Doideira. Que dó da sua mulher nesse momento. Aí às vezes eu falava assim, pô, cara, que doideira. Eu chego cansado, né? É uma loucura. É doideira. Isso aí não existe mais, viu, gente? Pelo amor de Já Deus. mudou, Que fique já, registrado. Né? Aí eu falava assim, cara, beleza, por que quando você tira um lençol, por que o fulano ou você que não tira o lençol, por que não bota o outro lençol imediatamente no lugar? Porque o processo tirou, colocou. Aí ela falou assim, mas isso aqui não é igual a tua empresa. Eu falei assim, imagina se a pessoa me mandar um relatório de despesa para eu poder aprovar, e eu não aprovar o relatório de despesa dela, porque eu não quero fazer, porque eu não quero aprovar, né? Porque eu não quero substituir o lençol. Não acredito. Era mais ou menos assim,
É a briga, Eu né? sou mulher assim, né? Fala assim, você não tá na sua empresa. Ela fala, você não tá aqui na... Meu amor, você tá na minha empresa na agora, minha... meu anjão. Peraí. Exatamente. Mas Era mais ou engraçado menos que assim. o William, pra quem não sabe, o William é meu noivo. O William, quando a gente se conheceu há 10 anos atrás, ele era muito assim também. E era uma coisa que eu ficava assim pra ele, falava, William do céu, cara, tudo pra ele era Relaxa. fazer processo, não sei o que, era 24 horas no telefone, arrumando pepino e fazendo não sei o que, papapá, e fazendo as coisas dele. E eu assim, ó, falava, garoto, sorri, pelo amor de Deus, porque eu falo, né, eu sou uma pessoa que eu brinco muito, então geralmente quando eu tô no ambiente as pessoas tendem a dar risada comigo, porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer as pessoas... Ele não dava um risinho pra mim. Eu falava, gente, esse homem não gosta de mim, ué? O que é isso? Ele não sorri pra mim? O que tá acontecendo? E eu falava, homem, pelo amor de Deus, sorri. Às vezes eu contava uma coisa, eu gargalhava assim, eu olhava, ele tava... Falava, meu Deus do tá rindo, né? céu, eu até tô me sentindo mal aqui agora, porque eu tava gargalhando, que mico que eu paguei aqui agora. Porque a pessoa fica Era mais ou tanto menos isso. nisso Era mais ou que menos isso. a cabeça não para. Aí eu perguntava, você não achou engraçado? Ele, achei. Eu falei, tu não riu por causa de quê? Não, porque eu tava pensando em outra coisa na hora que você falou. Eu falei, meu Deus, como é que pode um negócio desse? A Já não vida vai desliga. ensinando, né? A vida vai ensinando. Eu acho que, igual você falou aqui, o processo aqui, hoje a cultura da Hara é muito bom, né? Algumas coisas que eu não abro mão, tipo assim, da minha vida mais, entendeu? E engraçado que eu vou te falar que o William também deu uma mudada muito depois que ele conheceu Dona Solange também, tá? É. Falei, Dona Solange, a senhora tem o poder, tá? Porque eu tô mó tempão tentando fazer esse garoto rir mais. Não dá pra... Tem certas coisas que não dá pra abrir mão, assim, né? É. Certas coisas que... às vezes vem uma outra conversa, né? De mudar a vida, né? Mudar a vida, mudar o propósito, mudar alguma coisa assim, né? Eu sempre falo assim, mudar pode até acontecer. Mudança pode até acontecer. Mas mudar aquilo que você ganhou do ponto de vista de experiência, de maturidade, de ter que viver, por exemplo, um processo igual foi lá atrás, eu não viveria nunca. Hoje em dia eu tenho muitos amigos que estão ainda nessa vida, nem sei como é que estão a vida deles, pessoas que eu amo, que eu gosto, enfim. Mas eu fico pensando assim, cara, tomara que não tenha mais aquilo, porque aquilo era tão ruim. Nossa, Aquilo era um sim. processo tão... E que na época a gente até achava legal, né? Achava até... Achava porque que você tava certo, acostuma, né? né? Era cultura. É cultura, Era uma cultura exato. errada, né? Cultura errada da empresa, né? Mas hoje, o que hoje você pensando na Hara, o que ela representa, tanto na sua vida pessoal quanto na vida profissional? Então, eu assim, eu tenho um negócio, eu falo muito, assim, para as pessoas que convivem comigo, que a Hara ela é maior do que eu, muito maior do que eu. Eu tenho uma missão aqui dentro. Já eu tenho orgulho do que eu conquistei, daquilo que eu construí aqui dentro, né? Isso é meu. Eu falo que isso ninguém tira, é meu. Assim como a Dani tem as coisas que ela construiu aqui dentro, que conquistou, é dela, é mérito dela. Sempre quando eu falo com alguma pessoa, eu falo, você chegou até aqui, mérito teu, cara. É teu, você que construiu, você que conquistou, você que chegou lá, né? Então, aqui dentro da Hara, eu tenho orgulho das coisas que eu construí aqui dentro. Mas eu tenho mais orgulho do que isso aqui pode ser, isso é independente de mim. Entendeu? Eu sempre falo, isso aqui eu posso estar aqui e eu posso não estar aqui. Eu acho que isso é muito diferente, que quando você começa a ver as coisas, que você não precisa de estar lá para que aquele negócio ele continue crescendo. Eu quero estar aqui, não tô querendo sair daqui não, tá bom? Só pra Olha só, hein? ficar Será claro, que ele tá tentando dar uma indireta? não, eu quero muito estar aqui, né? Desejo muito estar aqui. Sim. Né? Quero muito estar aqui. Não, quero entendi. merecer estar aqui. Eu acho que é isso, né? Que a gente merecer, né? Quero merecer estar aqui, ter o mérito de estar aqui, né? Então, quando eu vejo isso, assim, tudo isso que foi construído, tudo isso que foi conquistado, eu sinto muito orgulho. Isso me mudou profissionalmente. Porque o Ricardo lá atrás, o Ricardo que em 2020 entrou aqui, era um Ricardo que tava um caco, né? E o Jonathan sabe disso. Ele sabe disso, eu falei isso pra ele. Falei, cara, você tá contratando um profissional que ele não é... Que eu tô juntando os caquinhos ainda, cara. 1/10 do profissional que ele tem condição de ser. Entendi. Você tá trazendo um cara que, tipo assim, é uma aposta. É uma aposta, Entendi. né? Porque eu mesmo, assim, minha cabeça tava totalmente doida, tava né? toda, Então assim... cheio de coisa ali pra resolver. Isso. E aí, assim, pô, quando eu venho, quando eu me encontro com um negócio, que eu entendo o modelo de negócio, quando eu começo a visitar a loja e começo a entender, porque isso foi mais ou menos 1 ano e meio depois. E isso é engraçado, porque assim, primeiro ano meu foi um ano que eu fui no automático. Precisamos de um fornecedor, precisamos Porque você disso. ainda tava naquilo, né? Precisamos daquilo outro, precisamos daquilo outro.
Quando depois de um ano e meio que eu fui vendo assim, nossa, cara, tem algumas coisas aqui que eu preciso voltar. Preciso voltar um pouquinho pra trás aqui, sabe? E eu preciso ser mais varejo. Preciso ser mais o Ricardo Vendas. Então, aí depois de um ano e meio, eu dou essa reconectada e aí eu paro assim, nossa, cara, é o Ricardo mesmo assim que é vendedor, que é varejão, que, sabe, É esse aqui. voltou, né? Tipo assim, é aquele profissional que machucou, lesionou E agora tá e que agora tá voltando. voltando, e agora tem condição de fazer gol, e agora tem condição de ajudar o time. Com Foi mais ou menos isso certeza. que eu senti. Então eu sou grato, assim, né? Me mudou, eu sou eternamente grato. Eu tenho uma lealdade com eles, assim, que vai além do negócio da Rara. Nossa, que O negócio da massa Rara isso. é um negócio, cara. Eu falo É, que porque negócio é te viram. negócio. Exato, porque te olharam não só também como um baita profissional que eles enxergavam em você, mas também como um ser humano, né? Exatamente, né? E aí tem os dois lados, né? Ele estendeu a mão, mas eu tive que ir lá pegar a mão. Entendeu? Porque, tipo assim, às vezes a gente estende a mão, né? Você tem que fazer um movimento pra ela pegar, né? Sim. Então, a hora que ele estendeu a mão, eu pensei assim comigo, falei, cara, vai lá e pega. Vai lá e pega, Ó, né? vai ali. Vai lá e pega, mas não é a tua praia, não é a tua nada. Eu falei assim, mas Não, você já fez outras coisas na tua vida. você vai Então vai lá e conseguir. pega, você vai dar certo, né? Vai conseguir fazer. Com certeza. Então foi isso. E aí a gente, acho que foi uma construção. Foi uma construção. Aí tem um monte de coisa. De novo, construção não é uma coluna só, são várias colunas, né? Então Exato. aí eu falo que tem a sorte também, É que verdade. tem, e que ela acompanha quem acorda de manhã e trabalha. Uhum. E eu acho assim, o Jonas, Porque ele também sempre me a sorte apoiou. tá atrelada a você fazer alguma coisa também, né? Que se você ficar Exatamente. deitado no sofá esperando a sorte acontecer. Exatamente. E naquele momento em que as coisas estavam todas reviradas assim, né? De um lado que eu não sabia muito o que eu ia fazer, não sabia muito o que a gente, né? Nem eu nem minha família, porque esse processo minha família também tá junto, É, tá todo mundo todos eles, junto, né? né? Minha esposa, meus filhos, naquele processo todo que a gente tava ali, eu fui me reconectando profissionalmente. Então assim, quando vem essa pergunta, cara, o que significa pra você tanto a Rara como hoje, como profissional, como pessoa, que tipo assim, foi um renascimento profissional pra mim como gente. Legal, É animal. isso. Que massa, gostei. E o que você daria hoje para um conselho pra uma pessoa que tá querendo entrar no franchise? Então, eu posso dizer o que não deve fazer, eu acho assim, né? É o que eu não faria, né? Por exemplo, assim, eu não buscaria uma franquia só com foco em retorno financeiro, só com esse foco. Retorno financeiro ele é importante e ele tem que ter. Sim. Ninguém está trabalhando de graça, Ó, não é ONG, todo mundo trabalha para poder ter o exato. retorno financeiro, né? Realizar sonhos, cuidar da família, etc e tal. Mas esse não é o único caminho. Então eu fico vendo que alguns franqueados hoje em dia, alguns prospect, né, vão no negócio só por conta do retorno financeiro. Então esse para mim talvez é o caminho errado. Uhum. Então, se eu estivesse hoje buscando uma franquia, se eu estivesse buscando abrir uma franquia para mim, eu iria buscar algo que eu me identificaria com aquele processo do negócio. Não quer dizer que é só com o negócio, com o Uhum. processo do negócio. Como o negócio é feito, qual o retorno ele dá. Eu buscaria entender se dentro desse modelo que foi construído por essa franqueadora, é, como que eles trabalham quando o plano A não dá certo, qual que é o plano B do negócio, Como que eles né? lidam com a Buscaria situação? entender como que lida com gente. Porque, cara, tipo assim, se a franqueadora, ela não consegue cuidar bem nem das pessoas que trabalham lá dentro, então talvez um indicador fortíssimo para você poder querer identificar é como essa franqueadora trata ali as pessoas que estão ali desenvolvendo o trabalho para ela. Sim. Então, são essas coisas, assim, são esses conselhos, assim, que eu daria, assim. E aí, a última coisa, fugir dessas ciladas que tem hoje em dia, né? Que hoje em dia tem muita coisa, tipo assim, pô, cara, o cara abriu aqui, já ganhou 100 mil. E aí, de novo, não tem nada que cai do céu, Aham. né? Não existe nada que Vai cai dar do uma céu. olhadinha. Não tem nada de graça, tem nada que cai do céu. Se o cara tá bem é porque ele trabalhou muito antes, né? Então, Uhum. assim, pô, você pega às vezes uma franqueadora grande, e aí você tem lá dentro dessa franqueadora grande, por exemplo, uma rede de 500, 600 lojas, e você tem lá uma estrutura parruda, gente trabalhando, ganhando dinheiro, uma estrutura forte, por exemplo, nessa franqueadora. Você fala, eu quero abrir esse negócio. Na minha cidade ainda não tem, é porque tá certo lá, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, eu quero ter também, Aham. né? Tá na capital, eu quero ter também. Aham. Quero levar pra minha cidadezinha aqui. Quando você escolhe o teu modelo de negócio baseado nisso, a chance dele dar errado é muito É grande. muito grande. É Verdade. isso, sim. Acho que de conselho é isso. Perfeito. E pra finalizar, defina Rara em uma palavra. Eu gosto muito da palavra lealdade. Legal. Pode ser que tenha outras palavras aí, mas eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que lealdade
Lealdade é importante em tudo quanto é coisa na vida. Se a gente não for Adorei. leal, Com certeza. não funciona. Ricardo, que papo incrível! Cara, quanta coisa eu aprendi, hein? Imagina. Nossa, eu nem sabia que era tudo isso, inclusive. Imagina. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto Foi bom, eu. foi Amei ótimo. essa Gostei conversa, também. agradeço. Espero que a gente possa ter outras conversas ainda mais Vamos pra sim. frente, porque eu tenho certeza que você ainda tem muita coisa pra ensinar pra gente. Tem bastante coisa pra aprender também. E eu queria agradecer a todos vocês que assistiram. Não esqueça de comentar, de curtir, de mandar para alguém que tem interesse. E se você quer ser um franqueado, não se esqueça, a gente tem um link aqui, é só você clicar que vai te direcionar para o nosso site e você pode fazer o cadastro. E não se esqueça, seja rara. Tchau!